Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. E eu sou o Flávio. Hoje, Flávio, você lembra quando a gente tinha a ideia de ter o podcast? Se ele não era a primeira opção, ele era a segunda. É Você verdade. lembra disso? Que a gente sempre falava que queria trazer esse homem aqui e deu certo, mas tudo tem um momento certo, né? Aí, igual a gente tava conversando em off, eu acredito nisso, nada é por acaso, tudo tem que ser a hora certa. Eu acho que a gente esperou a hora certa de trazer ele. De trazer ele, né? Bom, ele é uma referência na cidade de Catanduva, muito conhecido. É uma pessoa que faz o bem para todo mundo, faz o povo sorrir, mas sorrir com vontade. Mas Entendeu? é verdade. Ele faz o povo mostrar os dentes, Então, não é? Ele é uma pessoa que ele faz questão de vem aqui que eu vou te fazer uma pessoa mais feliz. Falo isso não só porque ele trata da boca das pessoas, mas ele consegue entender de fato as dores que essas pessoas trazem. E eu aprendi muito com ele em relação a isso. De traumas e muito mais que eu não sabia que estava tão ligado ao nosso sorriso. E isso tem muito a ver comigo também. Só pra você ter uma noção, você sabe que ele ensina até passar batom, né? Porque a mulherada acha que sabe passar batom pra Não fala pra ninguém, não fala pra ninguém. Porque Mas não é verdade? os maridos depois ficam zoando comigo, cara, é sério. Além disso, ele é marido da Patrícia, que eu adoro de paixão, bicha braba. Eu acho que ela deveria ser palestrante e ensinar como fazer o marido ter medo de morrer. Entendeu? Eu acho que ela é ótima para isso. Além de ser uma excelente mãe, extremamente admirável. Eles dois são pais de 3 meninos lindos, que são uns príncipes, uns gatos, cada um numa fase diferente. exato. Eles possuem uma história maravilhosa, construíram uma história maravilhosa. E o Fabiano está presente na vida de várias pessoas, porque ele sabe de fato conhecer o ser humano, ele sabe ouvir, ele sabe falar. Então, toda vez que você vai lá numa consulta, você parece que você fez uma limpeza de tudo, porque ele conhece suas dores, ele consegue falar coisas que vão mexer com você, sem te constranger, mas que fazem você pensar. Você fica com essa, você fala, Fabiano, tinha razão, é verdade. Ele Eu não sabia disso, é. Não, mas isso é verdade. Parece que ele quando a gente vai no consultório, encontra ele, a energia que ele traz pra É gente diferenciada, né? ele tira, parece que dá uma limpada na aura, sabe? Quando você tá meio Ele pesado. consegue melhorar tudo, né? Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast. Bacana. Doutor Fabiano Alberto. Muito obrigada. Obrigado, Maite. Eu não sabia disso, vocês já pensaram em me chamar pra vir aqui, né? Você era um dos primeiros, cara. Antes Mas do nós estamos assim, ó, vamos chamar o podcast. Fabiano, vamos chamar o Fabiano. Sempre Então, foi. tem a hora, né? Ó, que legal. Mas Bacana. sempre foi. Antes de ter o podcast, a gente sempre falou, né? Por todos esses contextos, né? Eu acho que você é um conhecedor de pessoas, uma pessoa muito humilde dentro do seu conhecimento. Às vezes até me irrita um pouco essa sua humildade, porque às vezes você acha que me irrita, me dá um pouco de Que raiva. nervoso. Mas eu falo isso porque no momento que eu tava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, num momento, numa transição da minha vida, eu lembro que você me ligou e você ficou 2 horas falando comigo. Que legal, não lembrava mais. Você ficou 2 verdade. horas falando comigo. E naquele momento você não falou sobre o que eu estava passando. E isso foi uma coisa que mexeu comigo. Então, quando você quis me aconselhar sobre algo, você não quis me aconselhar pelo que eu estava passando. Você quis me aconselhar sobre o que eu estava vibrando. E aquilo foi muito de encontro, né, com o que eu falo aqui muito. Eu sou espiritualista, não sou espírita, né, mas Sim. eu acredito, até falei isso em outros episódios, que tudo está muito interligado, mas cada um fala de um jeito, cada um fala no seu idioma, entende de uma forma, né? Eu acredito muito na vibração que a gente tem, no que a gente emana. E eu lembro que uma das coisas que você me falou, que ficou muito na minha cabeça, que eu repito isso diversas vezes, é quando você me falava sobre espíritos ruins, energias ruins, que eles não conseguiam ler meus pensamentos, mas eles conseguiam sentir a minha vibração. Então, quando eu vibrava medo, automaticamente esses espíritos vinham perto de mim, essas energias ruins vinham perto de mim. E isso é uma coisa que vai de encontro perfeitamente, 100%, com aquilo que eu acredito. Com tudo na vida, né? Então, a gente não tem como fugir disso. E a gente atrai mais daquilo que a gente está sentindo. Então, você vê, por exemplo, o que evangélicos falam sobre isso. Eles também falam da sua vibração, de como que quando você tá mal, que começa a ter influências, lugares que você frequenta. Se você pega pessoas que não têm religião, mas
possuem entendimento vegano, Ayurveda, eles falam, os alimentos que você tem, a energia que você emana. Então, são diversas questões. Então, naquele momento, o marco foi do seu investimento, né? Porque às vezes a pessoa fala em perder tempo. Eu falo investir aquele tempo aquele tempo que você me deu, tempo da sua vida. São 2 horas da sua vida que você me deu, você se dedicou a me aconselhar, não por aquilo que eu estava passando, mas por algo que eu deveria cuidar para eu ficar bem. E era independente, não tinha nome, não tinha CPF. Era sobre aquilo. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com o que você vibra. E eu queria muito te agradecer isso. Legal, E eu sei que você faz isso por várias pessoas. Por várias pessoas mesmo. A gente sabe que você é palestrante, a gente sabe que você leva palavras de cura para diversas pessoas, para diversos tipos de dores. E eu vejo o seu trabalho muito assim também. Porque quando eu falo, brincando, que você leva sorrisos e tudo mais, vai muito além disso, não é mesmo? É assim, Maite, você sabe que às vezes a gente se dedica a estudar e tentar aprender aquilo que a gente é carente, né? Então, dentro de todas as falhas que a gente comete todo dia, a tentativa é de tentar me entender um pouquinho, entender o que eu sinto. A vida não é estável, né? Eu sou assim, não tem isso, né? Cada dia, às vezes, a gente está de uma forma, tem um dia que está mais impaciente, mas... Então, eu acho que essa busca de entendimento que às vezes eu tenho comigo mesmo, né? De, às vezes, não prestar atenção se o que você fala machuca alguém ou não, ou se pode ajudar, né? Então, eu acho que isso é uma busca minha que, às vezes, a gente compartilha a ideia e absorve o que tem de bom no que a gente está falando também, porque o meu ouvido aqui está mais perto da minha boca, não é, Maite? Sim. Não é? Então não é apontar ou dar conselhos, né? São às vezes reflexões sobre situações do dia a dia que a gente não percebe quando está vivendo, né? E às vezes a gente sabe muita coisa, né, Flavinho? Isso é verdade. Mas quando você ouve de alguém, né? Ou às vezes quando o que você vive, por exemplo, me desperta para algo que eu sei, mas não, teoricamente, mas não presto atenção. Então acho que essa troca nos alimenta, né, Maite? Sim. Isso que é bacana. Isso é muito importante. E quando a gente fala da sua profissão, que é maravilhosa, eu queria que você falasse um pouquinho como que é ver a transformação dessas pessoas, né? Pessoas que você consegue identificar pela forma que a pessoa se expressa, pelo jeito que ela mexe com a boca. Inclusive, toda pessoa que você encontra na rua, você olha os dentes dela, Às Fabiano? vezes, quase todo dia, sempre. Você já mira, você já olha assim dentro da Não boca. tem jeito, Maite. A gente tenta, mas o olhinho vai para baixo, sim, sabe? É mesmo, é inevitável. É inevitável. Todas as Acaba pessoas. olhando. Eu acho que sim. E daí Eu você acho já que pensa o sim. que dava pra fazer? Você fala, nossa, se fosse Já lá. penso. Sabe o que é bacana? Bacana é você olhar o que pode mudar, né? O que pode ser diferente. Sabe aquilo que a gente conversa sobre as dificuldades individuais, né? E as limitações? Às vezes a maneira que a gente olha pra gente mesmo, ou a gente se projeta mais ou a gente se retrai, né? É lógico que isso não é regra, mas acontece. E às vezes a gente não consegue entender o porquê, né? Quando a gente fala quando você disse de olhar e o que pode transformar, nós já vimos a mudança de comportamento de algumas pessoas, às vezes introspectivas e que estão sérias, e quando você muda e abre o sorriso, que na verdade eu acho que a gente abre a possibilidade dela exprimir o que mais bacana tem dentro dela, né? Que é a tua felicidade. E às vezes as limitações estéticas acabam inibindo para você exprimir aquilo de bom que você tem. Outro dia a gente atendeu uma senhora muito bacana e conversando com ela, ela veio para fazer um tratamento em dentes posteriores. E uma pessoa bastante quietinha. E depois conversando, mostrando, analisando, ela foi devagarzinho falando, então, meu sobrinho fala que eu não sorrio, olha, a tia tá sempre triste. E a hora que a gente terminou o tratamento, e foi fazer um ensaio, né, mas tem o estúdio lá, é uma delícia a hora que acaba, né? Toda uma produção. Tem um antes. É verdade. Ela veio e falou, olha, sabe que ela é uma senhora aposentada, né?
Eu nunca vim no estúdio, eu não passo maquiagem, eu nunca fiz um ensaio. Então, olha quanta conquista, né? Quantas barreiras essa pessoa ultrapassou, né? De limitações intrínsecas e o quanto ela conquistou, né? Então, isso, cara, é uma libertação, é muito bacana. Sim, é uma É uma libertação. libertação, eu acho. E tem uma coisa que uma vez você explicou, eu não sabia, que só a forma de como a pessoa, às vezes se ela fala e ela mostra muitos dentes de baixo, que é uma coisa que eu acho que eu tenho até hoje. Quando fala, vejo muito nos meus stories, mostra muitos dentes de baixo. Isso é involuntário ou isso é algo que, não, na minha cabeça eu já sei que eu tenho que esconder os dentes de cima e automaticamente eu É, não abro a boca. Existe isso? existe, às vezes, as pessoas que têm algo que ela olha e incomoda, inconscientemente a gente tenta esconder, né? Inconscientemente tenta esconder. Então, observando, às vezes, uma fotografia inicial de um paciente, eu observo as linhas do lábio e eu consigo já imaginar, olha, tem alguma coisa em cima que ela não gosta e que ela está tentando esconder. Por exemplo, coisa muito simples, né? Quando a gente observa o sorriso, e se nós imaginarmos uma linha, o lábio inferior faz aquela linha do sorriso, né? Sim. Então, um sorriso espontâneo, ele vai ter mais essas características. Um sorriso contraído, que me diz assim, olha, alguma coisa aqui em cima eu não gosto, normalmente a pessoa contrai o lábio inferior, esses músculos abaixadores do lábio inferior, e a boca, quando você olha essa linha, ela não tem aquele aspecto curvo e fluido, ele tem um aspecto mais quadradinho. Normalmente a pessoa contrai mais assim e fica um sorriso inferior um pouco mais quadradinho. A hora que eu olho isso, eu já vejo alguma coisa que tem. O meu que ele tá chega a baixar e incomodando. ficar quadradinho, fica até uma risquinha aqui, ó. Fica uma risquinha, Uma né? risquinha assim, ó. É uma tentativa de esconder a parte superior, por exemplo. Mas, né? doutor Fabiano resolveu Não. meus dentes. Desculpa, gente, agora sou muito arreganhada. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele não viu É que eu isso, quebrei um né, pedaço Ah, aqui, ó, pô. esses dias. Não, acontece, Quebrei um acontece. pedacinho aqui do dente. E foi lá no Dr. Fabiano a primeira vez que eu posei pra foto, né? É, que Depois você virou perdeu, moda. Verdade, isso né? não Aí é. agora virou moda agora, que agora eu tô cansando de tirar foto Verdade, agora. cara. Quer dizer que não foi por minha causa, foi por causa do Fabiano que Não, você a pegou primeira- foi a gosto. primeira- não, tipo assim, fui lá no Fabiano, a primeira vez que eu fiquei aquele monte de luz lá. Você viu? No estúdio foi lá, né? Foi, aí agora eu acostumei. Olha que bacana, Foi o cara. Fabiano que tirou sua fama de brabão? Foi, E as agora fotos dele é seguem. marcas, é revista, agora tá. Cara, verdade, Flavinho, você tá bem mais sorridente, cara. Ah, mudou. Assim, tá mais levinho, Tá, né? não tá? É, vai ter. Eu acho que eu se encontrei. Eu se encontrei um Legal, pouco legal. cara, que legal. Fabiano deu o primeiro pontapé e você arrastou o resto. E daí foi? Entendi. Fabiano achei também foi um dos primeiros que viu nós juntos, né? Que nós foi lá, né? Verdade, hein, Maite? É verdade. Verdade, hein? É verdade. Acho Você que vai ele já ficar dando sabia. crédito pra ele agora, tudo ele agora. Antes era tudo, agora é tudo Fabiano. Não, eu tô É falando, nada. tô dando os méritos assim das coisas que pontuais, assim, ó. Entendi, tá certo. Fabiano é bom de fazer comida também. Eu não esqueço, não. É verdade. Nossa, ele Maite, precisa repetir, hein? é verdade. Nossa, bom, hein? Você sabia que também, toda vez que eu vou lá, ele me obriga a beber, né? Eu que não bebo, ele faz eu beber. E eu nunca saí bêbada de lá. E, ó, teve outra coisa. Aquele dia que nós foi no Fabiano também, nós foi brigado e saiu de lá de bem. Sério? Não, a gente foi de bem, brigou lá e saiu de bem. É mesmo? Foi. Foi? Olha lá. Não lembra que a gente brigou? Não, que a gente não brigou de quebrar pau. É que assim, não foi uma briga, né? Lembra? Foi uma É. coisa que você, né, foi. É que eu acho assim, Aí vocês cê- estavam sensíveis pelo período de vida de cada um. Exato. E aí deu um conflito de sensibilidade e aí E ficou tudo bem, né? Aí ficou Depois. legalzinho Saiu de- depois, né? Então, tinha quebrado um vidro na tua casa. Tinha não foi? quebrado um vidro, lembra disso? Tinha vidro pra tudo. Verdade, né? Estraçalhou o vidro. O vidro da porta, né? Que o Explodiu Fabiano a é porta. complicado, porque a casa dele começa num lado, termina lá no outro quarteirão. Lá, Nossa, não fala isso. Tem uns amigos que ficam zoando comigo. Não, lá é grande No começo, também. mas não tem fim, né? A casa Não, dele. vamos explicar direito. É que assim, a minha casa fica no terreno que é no fundo da clínica, né? E é ligado um com a outra, né? Então, Sim. você Você sobe vai lá. subindo níveis, né? É. Até... E você lembra que eles estavam brincando com a Alexa? Era Alexa pra cá, Alexa pra Ah, é lá. E verdade. tinha eu Alexa tô pra... ligado. As crianças estavam tudo se Eu divertindo. lembro que a Patrícia estava brava porque era uma época que as crianças estavam fazendo
lição, exercício, e ela ouviu uma das crianças perguntar tudo pra Alexia. Foi Lorenzo. Alexia, o que que é tal, tal? Foi Lorenzo. Alex, É isso que eu lembro Se que tivesse Alexa aconteceu. na minha época, ia ajudar muito. quanto que é tanto mais tanto, né? Ô, Fabiana, e conta pra nós, assim, tem uma... eu não sei se é uma origem que eu posso dizer, mas algo que explica a cultura do medo do dentista? Existe alguma coisa que é falada entre vocês? Por que Ó. que a sociedade tem tanto medo de dentista? Eu tenho até hoje. Eu acho que a boca já é muito sensível. É muito sensível você mexer na boca. E tanto a sensibilidade dolorosa quanto tátil, né? Tudo na boca parece que, às vezes você passa uma broquinha no dente, parece que o barulho faz dentro do ouvido, né? E historicamente, o dentista era procurado quando você tinha dor, né? Imagina você com dor, sem anestesia, numa época muito atrasada e alguém com algum instrumento de ferro mexendo na boca de alguém. Então, acho que culturalmente já não era legal, né? Então, muito antigamente, os cabeleireiros, né? Barbeiros eram dentistas também. Então, o cara tirava dente, cortava o cabelo, fazia tudo. É mesmo? Era isso aí. Então, e a coisa era meio... Era prático, né? Então, imagina, por exemplo, extrair um dente sem anestesia. Cara, deve ser... Misericórdia. Meu Deus do céu. E aí, depois quando foi evoluindo, as cadeiras também, tinha uma cadeira que era uma época que tinha uns motores com umas cordinhas que moviam. E era tudo em baixa rotação. Então meu pai, por exemplo, falava assim, nossa, a broca do dentista esquentava o dente. Doía pra caramba. Fazia um barulho dentro da cabeça da gente. Então isso veio vindo culturalmente como... eu acho que a representação do tratamento odontológico era como se fosse uma sessão de tortura. Em alguns casos até parece também, Sim. né? Por exemplo, quando eu lembro que eu fazia faculdade, e eu tive uma dor no dente do siso, e eu fui procurar um professor e falou, olha, vai então, cara, que ele é bom. E o cara pesava 150 quilos e ele subiu em cima da minha boca para tirar o dente. Então, cara, eu fiquei 3 dias com hemorragia, foi terrível, né? Mas foi maravilhoso ter acontecido isso comigo, porque a partir disso, falei, meu, tem que ter técnica, né? Não é assim, não. Ele falou, não, e ele era um argentino, cara. Ele falou, não, tem como minuto. Eu fiquei 3 horas e 40. Eu segurava o queixo, o cara em cima de mim para extrair o dente. Então, assim, é agressivo. Você extrair um dente hoje é algo delicado? Não é delicado. Não é. Além do trauma, né, que parece de você estar tirando algo de você, para o paciente é uma perda, é uma frustração. Você chegar ao ponto de, estou perdendo parte de mim, isso de maneira inconsciente. Então já não é legal, né? E ainda tem dentista hoje que fica conversando, Maite. Tem disso? Tem. E você fica de boca aberta lá Ele e espera a resposta, espera que o paciente responda, aí sabe? você fica lá e ele fica falando e Fica ainda te falando, pergunta a sua opinião. Pergunta, e fica falando. Tem isso. Tem alguns Entendi. lugares aí tem, né? Então, historicamente, não é algo legal, né? E também muita gente tem medo por causa de escola e às vezes transfere isso para a criança. É verdade. Então, acaba transferindo. Então, você ouve que ouve. E aí também tem o seguinte, né, Maite? A gente adora reclamar, né? Pra caramba. Não é? As pessoas adoram reclamar. Então, às vezes, a gente precisa contar uma história ruim. Conta do quê? Do dentista, né? Entendi. Nossa, eu fui no dentista, uma agulha desse tamanho. Aí tem, né? E aí eu acho que a gente conversa para tentar minimizar esses... Eu acho que isso é inconsciente. Sabe o sorriso que você esconde de maneira inconsciente? Sim, Eu acho que a gente conversa para tentar quebrar essa coisa ruim. entendi. Esse aspecto negativo que pode ter do tratamento, né? Da história de tratamento que todo mundo passou. Né? Mas tá melhorando pra caramba, né? Tá muito bastante. legal, tá melhorando Só muito. precisava tirar aquele barulhinho do motor. Acho que aquele barulhinho do motor Ó, que mata já um. tá viu? começando a melhorar. A gente já tem motor elétrico hoje que faz bem menos barulho, tá? E tem alguns outros projetos, mas ainda é muito caro. Por exemplo, tinha um laser, mas ele tem restrições, é extremamente caro, não se paga, então ainda não tá dando para usar muito. Mas já tá melhorando também. Antes de falar das coisas boas, vamos falar das coisas ruins. Eu vejo Vai, né?
que tem uma evolução aí extraordinária dentro da odontologia, dos tratamentos, sejam estéticos ou não, porque na minha concepção, eu tenho a impressão que a estética trouxe as pessoas mais para os consultórios, Sim, fazendo com que elas se tratassem um pouco mais. Ah, então eu vou lá fazer um clareamento. Chega lá, o dentista fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem isso aqui para tratar. Eu acho que a parte da estética foi bem legal, porque ela trouxe essas pessoas próximos, né, dos dentistas. sim. Mas assim, por exemplo, antes de eu perguntar essa outra parte ruim, antes se via uma qualidade de pessoas que nem escovavam os dentes, idosos que continuaram com seus dentes perfeitos. Sim. E hoje a gente vê criancinhas com seus dentes de leite já precisam fazer canal se precisa ver direitinho. O que é isso? É uma má alimentação, uma qualidade de pessoas que ficou inferior? Como que pode se Ó, denominar isso? isso tem pessoas que têm propensão a ter cárie e algumas pessoas não têm. Algumas pessoas têm propensão a ter o cálculo gengival ou chamado tártaro e outras não têm. Então, por exemplo, eu lembro que eu ia na escola. Pessoas mais abençoadas que as outras, é isso? Tem uns que têm sorte. Entendi. Tá? Tem, né? Tem fatores relacionados à alimentação? Tem, mas eu lembro, por exemplo, quando eu era criança. Então, às vezes, passava a mãe de um amigo, pegava, uma semana levava na escola, outra semana era minha mãe. E às vezes eles chegavam no carro, eu entrava no carro de manhã, cara, eram 3. Ninguém escovava o dente. Eles não tinham cárie. E era horrível quando chovia que o vidro ia fechado, Misericórdia. entendeu? E não tinham cárie. Então, tem esses afortunados? Tem, né? É a menor parte das pessoas? Mas tem. Mas hoje você tem tratamentos preventivos que crianças já fazem, e isso também já está diminuindo muito, né? Então, a gente já tem adolescentes, pessoas entrando na fase adulta que nunca tiveram cáries, pelo tratamento preventivo também. Tem odontopediatria que começa a atuar com criança dentro do útero hoje materno, através de vitaminas para a mãe, nasce o bebê, técnica de higienização, acompanhamento. Então, cara, tem odontopediatras aí abençoados, né, que cuidam das crianças e tem muita criança que já não tem mais problema de cárie. Mas tem também os tadinhos que tem, né, tem cáries e Entendi. tem má alimentação, aí tudo relacionado, todo alimento que tem rico em açúcares, né, então normalmente eles são alimento para as bactérias também. E o subproduto de excreção de uma bactéria é um ácido que corrói o dente e gera a chamada cárie, né? Então, também acontece, mas está melhorando, eu acho, com a criançada que está vindo aí, viu, Maite? Está É. melhorando, tá melhorando. E tem estudos, a gente já até conversou sobre isso, que doenças da gengiva, tem um nome, né? Como que é quando tem doença da gengiva? Doenças periodontais. Isso. Tá. Elas podem sim enfraquecer músculos e tudo mais, que isso já foi visto até em atletas, que eles precisam se Sim. tratar, porque isso tem ligação direta com, acho que, bactérias que vão para o músculo. Não sei Sim. dizer exatamente, mas que E tem uma finalidade, né? tem até em articulações, né? Muitos problemas articulares, cardíacos. Então, isso que eu ia perguntar, é um fato isso? É um A fato. boca pode levar alguma doença Pode. cardíaca? Pode É levar. verdade? Sim, pode levar. Aliás, por exemplo, tem até relatos de pacientes que têm um grau de infecção tão grande na boca, quando vai extrair um dente, por exemplo, tem uma bacteremia e não toma os antibióticos necessários, não faz o cuidado apropriado e são levadas a óbito. Isso também existe. É pequeno hoje a incidência? Mas existe o risco. Existe o risco. Mas o que é? O nível de sujeira da boca? Nível de bactéria que tem, né? Bactérias muito patogênicas, a boca tem milhões de bactérias, umas mais patogênicas e outras menos. E quando você, por exemplo, pacientes que têm problemas cardíacos, né, que já fizeram, colocaram stent, válvulas cardíacas, todo paciente que sofreu já essa intervenção cardíaca, ele precisa tomar antibiótico antes de submeter, por exemplo, a uma limpeza, a uma profilaxia, né? Tem o vizinho Porque lá, essas né? bactérias caem na corrente sanguínea e podem parar em regiões do coração, por exemplo, em volta de uma prótese cardíaca, a irrigação sanguínea é melhor. Então, a probabilidade de parar uma bactéria e se desenvolver ali, ela é maior.
Então, todo esse cuidado tem que ter. E é uma bactéria que fica na boca. Sim, vem da boca. Né? Hoje a boca tá Tem feia, ué. pontos de, né, chamado gliose no cérebro, são pontos de pacientes mais velhos, que às vezes você pega uma ressonância, uma tomografia, e vê alguns pontinhos pretos, né, que são de perda da circulação sanguínea em alguns pontos do cérebro. Podem ser causados por bactérias que também vieram da boca. Tem um vizinho lá dos meus pais, né? Que achou, aí teve que correr pra São Paulo pra tratar, foi uma bactéria da Sim. boca que subiu pro cérebro. É Quase mesmo? foi a óbito, Mas deu Pode tudo acontecer. certo. Eu já perdi um primo porque ele tinha alguma infecção, alguma coisa. Hoje eu sei, eu era criança, né? Mas ele foi a óbito por causa de um dente que ele extraiu lá, deu uma bacteremia, a chamada infecção generalizada, né? E ele foi a óbito, com 40 e poucos anos. E a higiene da boca é o básico do básico mesmo, escovação e fio dental, ou não? Eu acho que é. É o básico do básico, tá, Maitê? Não tem muita firula. Compra disso, faz isso aqui. Porque assim, ó, o que limpa é a ação mecânica associada a algum produto que tem alguma ação de um detergente, por exemplo, né? Então, o creme dental, ele ajuda? Ele ajuda, mas se você não tiver a ação mecânica da cerda, da escova, de um fio dental, ele vai ter a sua ação um pouco limitada. Né? Então, por exemplo, a gente tem paciente no consultório que está sempre escovando rápido, né? Então, a hora que você vai examinar próximo à gengiva, tá tudo inflamado. E quando colocar lente é bom fazer polimento também, né, Fabiano? É legal, né? Você tem que É legal. fazer, né? Tem uma manutenção. Coloca a lente, aí tem que voltar Sim. para fazer o polimento, né? É bacana, é bacana. Entendi, tá Sim. certo. Os outros veio e falar assim, que bonita, né, sua lente, Legal você que faz o ficou, polimento né? E certinho. o legal, É. se a Maitê não me fala, eu não saberia também que era lente. Olha que Porque bacana. o trabalho que você fez, Fabiano, não fica igual muitas pessoas você vê hoje, que eles caras que parece que colocou uns plets na Eu boca. coloquei a lente e a gente tava junto. Tava? Lógico, não tinha leite quando eu te conheci. Vixe. Então fazer o quê? Fudeu, então. Onde você tirou isso? Não, mas tipo assim, não, porque eu não O que lembrava. você fez, Lucas? Se fudeu. Não, porque assim, eu não Amor, lembrava. quando a gente se conheceu, eu vou te falar. No dia que a gente ficou junto, sabe o que aconteceu no dia que a gente ficou junto? Você não vai saber disso que eu vou te contar. Eu tinha ido no Fabiano e o Fabiano tinha colocado uma que era modelo, que dava pra arrancar. Lembra disso? É verdade, hein? Tô tentando passar um pano pra você pra ficar Não, menos não, ele feio. colocou uma dentadura. Não é uma dentadura. Ele colocou uma que ficava igual uma casquinha. É um Então você me, mocap, né? então você me enganou, É. então. Então você Aí passou um tempo. veio tudo desmontada. Não, daí passou um tempo. Já passei por isso, Tsunami. Olha, vê. Desculpa. Eu namorei uma menina uma vez que eu cheguei na casa Caiu. dela e falei assim, nossa, mas à noite ela era tão diferente, parece que ela era mais alta. Desmontou a mulher, cara. Não, porque eu não sabia. Agora, na verdade, eu não lembrava, não. Foi. Amor, você que me levou. Não, eu sei que eu te levava, mas eu não lembrava mesmo, não. Lógico, amor. A gente tava. Mas é Onde que eu- eu coloquei? Na verdade, tava junto. Mas... Porque às vezes são detalhes, né? Quando você tá Não veio passar o pano também. Né, não. Tsunami? Não, é verdade, Quando não, você mas tá é que, conhecendo tipo a ó, pessoa- as lentes que a gente acostuma ver é aquelas fortona. E é assim, Tsunami, ó. Tem... Pode chamar de Tsunami, né? Acha? Não, se pergunta. Não, é mais fácil. Hoje, tipo, É Flavinho, né, É o nome mas- artístico aí que eu conheço na rua, Lembra sabe? que eu ia fazer stories dele te imitando ainda? Cara, não, claro que eu lembro, mas eu tô falando assim, ó. Nossa, É- como é que era mesmo? Tá Verdade. vendo? Tá vendo? Até o Fabiano me zoava. Tô bunda mole mesmo. E aí, Flavinho? Tô bunda mole mesmo. Beleza, cara? Esqueceu, amor. Não, mas tô falando assim, ó. Não, eu lembro da lente, mas eu não lembrava se você tava fazendo polimento naquela época, já chegou com os dentão comigo, já chegou comigo, já tá com os dentes. Mas agora que eu fiquei bem que era dentadura. Lógico que não. Era o mocap, não era, Maitê? Era. Ó, isso que você falou das lentes, o Flávio, é assim, ó. A gente passou por uma evolução, né, do conceito. Vamos imaginar assim, ó, sabe aquilo que a gente acha bonito e não? Isso evolui, né? A nossa percepção estética, ela passa por uma evolução. E com os tratamentos odontológicos também aconteceu isso, tá? Então, lembro, por exemplo, Maitê, acho que foi ano 2000, 2001, 99. Eu lembro, a gente era membro da Academia Brasileira de Odontologia Estética e tinha as reuniões e tinha vindo um cara que ele era dentista e protético.
E ele tinha ido morar nos Estados Unidos, trabalhar com uma equipe que na época era uma das mais famosas do mundo. E ele vinha falando assim, cara, ele mostrou, fez a palestra dele, falou, ó, é muito estranho o que a gente vive aqui. Porque lá eles tentavam, a história, né, das lentes de contato, que lente chama agora, né, das facetas que tinham antes, era o seguinte, nos Estados Unidos eles faziam filmes em preto e branco. E às vezes os dentes das pessoas tinham características estéticas não muito bonitas, eram mais escuros, e quando filmava ficava muito cinza. Então um cara que era um produtor deles lá, um dentista, ele criou uma plaquinha que ele colocava, então as pessoas iam gravar, colocava aquele sorrisão artificial e ficava branco, branco, branco. Né? E todo artista tem fãs. E os fãs passaram a querer aqueles dentes brancos também. Então, na década de 2000, mais ou menos, final da década de 90, o padrão estético nos Estados Unidos era aqueles dentes quadrados, muito planos, né, e muito opacos. Opacos por quê? Para parecerem muito brancos. E tinha gente que colocava, se olhava, parecia, lembra do Máscara? O filme do Isso que eu ia Máscara? lembrar agora dele. Era aquilo lá. Mas tem uns que até hoje tá aparecendo, né? Então, isso foi uma moda, né, que teve, depois foi melhorando, as pessoas começaram a querer dentes um pouco menos opacos, né? Aí teve uma moda que entrou mais ou menos final de 2009, 2010, 11, que mulheres tinham que ter os dentes um pouco mais longos, então fazia os dois centrais bem mais longos. A Xuxa Tinha tinha, a né? Xuxa, acho que ela tem até hoje, tá? Parece coelhinho aqui na Sim, frente. parecia coelhinho. E aí muita gente vinha aumentando o dente, deixando maiorzão e tal. Não E dá, aí- ficou infantil demais, não dá esses dentes? Aquela moça do Big Não é Brother muito tinha natural, né? Pode ficar um pouco infantil. E você também, o rosto tem que combinar, o lábio tem que combinar. E todo mundo aumentava dente, né? Depois disso, né? Como é que a gente está hoje? Tá? Hoje a gente tem uma tendência a ter dentes claros, porém translúcidos, né? Então a opacidade, aquilo que a gente olha, lembra daquele Firmino, né? Sim. Né? Então aquilo era um dente muito opaco, você Era vê mesmo. aquele negócio chapado, branco, né? Então aquilo não é natural, né? Então a tendência hoje no mundo, né, com profissionais mais diferenciados, é voltar os dentes a um tamanho um pouco menor, você ter um sorriso claro, transparente, discreto e marcante. Discreto no sentido de não ser aqueles dentes grandes que você olha e já vê que tá com aqueles dentes grandes. A ideia é passar, ó, é branquinho, bonito, mas não é legal eu olhar e ver uma prótese. É legal e ver um dente branco. E você olha a É pessoa, isso você que vê eu que ela tá bonita, mas você também não sabe o que é o dente. Exatamente. Você vê que, nossa, tá diferente, tá Mas bonito. você não sabe o que é o dente, você não consegue identificar. Não é um dente opaco que chama atenção. Entretanto, culturalmente, lembra que eu te falei que tem uma moda também, né? A estética, ela é ditada por conceitos, às vezes, de moda. E depende da região. Então, com esse pessoal que é rapper, que mora nos bairros, nas comunidades, tem um pessoal, por exemplo, agora eu tenho um amigo que faz esses dentes brancos, né? Em Santos. E a comunidade lá adora. Os caras querem ostentar. Então aquilo parece uma ostentação. Então a gente olha, é dente bem branco, bastante opaco. Um pouco grande, meio chapadão. Não tem características naturais. Mas nós vemos que esse gosto é em algumas regiões só. Tá? Você pega, por exemplo, tem uns dentistas bacanas lá lá no Oriente Médio, né, em Dubai, tem um cara muito bacana lá. Sorriso lindo, transparente. Então a gente vê que isso é uma tendência. Tá? É mais refinado, se a gente puder Entendi. dizer assim. Porque eu vejo pessoas aqui, até aqui da cidade mesmo, que fazem esses dentes mais brancos, Sim, mas eles escolhem profissionais que, por mais que esteja muito branco, são dentes que combinam com a pessoa. sim. Então, às vezes, eles estão muito brancos, porém, combina com a pessoa, fica bonito. Fica bonito. Agora, tem gente que não tá bom nem o branco, não tá bom nem o Cara de tamanho, não tá bom. palhaço. Não tá bom, aquele dente ali não tá bom. Né? Isso Fica também muito é feio. um gosto pessoal, né? Você viu que eu te Sim. falei isso? Né, existe uma tendência hoje a ser mais natural. Quanto mais natural, melhor. Mais translúcido, mais transparente. Ó,
transparência, eu tenho dente muito branco e transparente, tá? Com mais transparência dá mais transparência, dá mais aspecto de naturalidade. Maior opacidade diminui o aspecto de naturalidade hoje. O pessoal aqui, algumas pessoas que eu conheço, eles estavam indo pra Barueri, acho que era Barueri, pra colocar num dentista É. lá, porque acho que era não mais tem. barato, o pessoal saía daqui pra ir fazer lá, era Cada um um tem rolo. um critério de Cada um umas avaliação, loucuras. né? Cada um tem e uma percepção, né, Maite? E eu, como eu Uma sou, percepção agora eu também, né? tô meio famoso agora, meio rapper, eu quero Legal, hein? meter ouro na boca agora, colocar Legal, ouro. cara, dá pra colocar. Ouro, meter um dente de Fica ouro. bonito, viu? Fica É. lindo, né? É legal. Moreno Na assim, época dos né? piercings, lembra? Tem um povo que tá colocando piercing de Nossa, novo, né, no Em dente. dente, eu não não visto. Eu vi, teve uma época que O cara colocava Não Super tem. Bonder, né? Lembra? era Super Bonder Colocava com só um negocinho aqui brilhantinho, né? assim, ó. Ah, não, velho. É, Como Que legal. como tudo, né? Eu acho que conforme os anos vão passando, estudos vão aparecendo, e o que era bom fica ruim, às vezes o que, né, vai vai mudando. mudando. Tem um dentista que eu sigo ele, na verdade, porque ele é deputado, ele é candidato a deputado, e ele passa diversas Legal. pessoas, porque ele é bolsonarista também, eu passo um pano pra ele. Aí, ele ensina sobre várias coisas, e ele traz muitos estudos, né? Sim. Aí, nossa, eu vou perder uns 20 mil seguidores agora, depois eu fiz esse comentário. É. Complicado. Não tem político problema. hoje tá difícil. né? Não tem problema. Não, Perco é 20 de- mil, é. ganho 40 mil. Aí, o que acontece? Ele estava explicando sobre os malefícios que foram comprovados a partir do flúor, né? Que ele falava que é aquele flúor que a gente usava desde criança, tal. E ele até explica isso, né? Sim. E, na verdade, eu nem quero te perguntar se é um fato isso, mas quantas coisas que lá atrás o profissional, seja dentista, seja médico, É, precisa ter que falar assim, nossa, e eu falei tanto isso pro meu paciente para ele fazer, e agora comprovou que é Maite, a ruim. gente estava nos bastidores falando sobre alimentação, né? Quanta polêmica já se criou pelo consumo de ovo? Você lembra disso? Sim, sim. Natural, não é? Ah, não pode comer ovo, pelo amor de Deus. Agora os caras não comem ovo. E amendoim, agora tá sendo comprovado que amendoim também não presta. Então, Pasta de amendoim, e agora tô fazendo comparação da pasta de amendoim com creme doce de leite. Fudido, então, como passou o dia inteiro. Mas eu fico pensando, por exemplo, você não é um dentista que tá surfando na onda, não desmerecendo quem são os dentistas Não. jovens, mas você decidiu ser dentista numa época mais difícil. Que ser dentista era mais difícil, sim, né? a gente fazia restaurações de amálgama, né? Hoje, você pega o amálgama, teve uma finalidade social? Sim, né? Quantos postos de saúde, escolas faziam amálgama? Tem amálgama Que é até aquela na boca hoje. prateada, né? Aquela prateadona, né? Mas tem estudos que mostram que existe contaminação por metais pesados. Tem mercúrio naquilo lá, né? Então, por exemplo, a Europa hoje, você não usa mais, não tem. É legal você remover? É legal, né? Porque hoje a percepção é outra. É outra do que a gente tinha antes. Eu removo toda a amálgama que chega no consultório? Não. Por quê? Porque a primeira coisa, eu vejo saúde, né? Qual que é a saúde do dente? Ó, ele tá legal? O amálgama tá legal? Tá legal. Por que também? Ó, vamos cuidar do que tem cárie? Por exemplo, vamos cuidar do que tem cárie. A partir disso, depois que cuidou do que tem cárie, aí a gente entra no assunto, olha, dá para remover o amálgama? Você gostaria de tirar? Não gostaria? Porque às vezes numa primeira avaliação, Maite, tem pessoa que pensa, cara, será que esse cara tá tirando só para ganhar dinheiro? Ah, Exato. tem isso. Porque existe isso, né? Então as coisas têm que ser meio devagar, né? Então, às vezes o que parece um argumento pode ser também, aos olhos de quem está ouvindo, uma técnica de venda. Entendi. E a pegada não é essa, né? A pegada não é vender. Né? Existe um apelo comercial em tudo que se faz? Tem muito profissional que trabalha, tem. Mas talvez a pegada não seja essa, seja o que é indicado. Hoje é muito questionado os sobretratamentos, né? Será que eu estou tratando demais? Será que é indicado fazer isso? Será que precisa? Né? Então, os aspectos que são avaliados para se ter uma consciência do que é necessidade ou não, também envolve aspecto psicológico, né?
a percepção, a vontade, a necessidade biológica da coisa. Ó, isso é legal, isso é legal. Funcional, ó, a função tá bacana, aonde tá chegando? Ah, mas tá desgastado o dente, tá, mas isso tem interferência articular, né, neuromuscular, como é que tá isso daí? Então, é um pouco amplo, né, a avaliação. Entretanto, sempre a gente tenta usar o bom senso hoje, né, e deixa, o paciente tem que ter uma percepção não de comércio só, entendeu, Maitê? Sim. Né? Porque é bacana, E é gente. difícil brigar com isso, né? Nesse mundo digital que a gente está agora. É Porque as pessoas estão complicado. desconfiadas, ao mesmo tempo, daí, às vezes elas deixam de fazer, daí às vezes faz, não deveria fazer. Fica difícil para o paciente também, né? É difícil para o paciente e para o profissional, tá? Porque hoje, por exemplo, você abre o TikTok e a gente vê umas dancinhas nada a ver. Mas elas são imitadas porque a pessoa tem algum ganho imitando aquela dancinha nada a ver. Não tem dancinha que você olha e você fala, nossa, que ridículo, não é? Uhum. Então, em tudo que envolve rede social hoje, tem o aspecto assim, o que é legal eu fazer, o que é legal o profissional fala o que é legal eu fazer, o paciente fala o que é legal eu fazer, né? O que eu vou fazer para ter mais likes, não é? Sim. Então, o que eu vou vender para ter mais likes? Então, os Às vezes profissionais só tem também. elogio, né? Ele nem quer Só vender, só o elogio, elogio. Ele acha, ai, fez maior sucesso o meu vídeo. É. Sucesso o quê? Você vendeu alguma coisa? Não, mas todo mundo me mandou mensagem. Eu falei, nossa. Então, a gente está muito influenciável hoje, né? O que é bacana, o que não é, o que vai me promover de alguma forma, né? E o que não vai. Então, também tem esse aspecto para a gente avaliar hoje. Nossa, eu tenho muita pergunta para fazer. Imagino. Aí, por exemplo, nós temos vizinhos de países que não possuem uma cultura de uma higiene muito Sim. boa, Nossa, né? a Europa mesmo tem uns bafentos lá que só por Jesus também, viu? Tem. Os caras não gostam de tomar banho, não gostam de escovar Aí eu dente, né? quero saber isso. Tem países que tem uma cultura, assim, nossa, que admirável. Esses aqui, existe uma estatística, um estudo que mostra isso? E existe, por exemplo, assim, nossa, país tal tem um sério problema com isso, porque eles não higienizam, não faz. Existe um estudo, uma pesquisa que comprova isso ou não? Deve ter, Maitê. Pra te falar a verdade, eu nunca fui estudar muito isso. Eu não me lembro de ter visto alguma coisa com esse foco, né? O meu objetivo é estudar isso daí. O que nós sabemos? A pobreza, né? A falta de dinheiro também pode levar as pessoas a terem uma má higienização, né? Por falta de condições, por falta de cultura. Então, tem muitos países aí, muitos bairros, até no nosso país tem bairros que você tem uma higienização mais deficitária, né? Pela falta de dinheiro. Cara, eu preciso de coisa básica, é difícil comprar um creme dental. É difícil comprar uma escova de dentes. A gente sabe que isso tem. E uma boa é cara, né? Porque depois que lançou essas bonitinhas aí, é caras, bicha, hein? Mas sabe o que eu acho, Maitê? O que é bom ou não? O bom é aquilo que você consegue usar bem. Tá? Porque tem muita marca, muita propaganda. Tem gente que fala, olha, eu comprei a Cura Pro, que é maravilhosa, milhões de fios. Cara, é maravilhosa pra quem? Né? Eu não gosto de usar. E todo mundo fala, nossa, ela é ótima. Pra mim, eu não gosto. Eu me dou bem com uma escova mais simples, que eu consigo higienizar bem. E a gente não tem essa percepção. E é fácil pra mim falar isso. Talvez eu perca seguidores falando isso. Igual você disse. Talvez eu perca seguidores. Não é? Tá certo. Você entendeu? Claro, eu entendi. Então, assim, cara, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? É igual... Então, o que me atende, né? Não adianta. Verdade. Eu comecei a usar uma escova melhor, tipo, depois de um pouco mais velho. Eu usava quando criança, dava aqueles que o ProAir dava aquelas que ia lá, dava... Então, mas cara, se a molecada que recebe isso hoje higienizar direitinho, beleza, ela cumpre a função dela. Vai evitar bastante problema já, né? Sim. Então ela vai cumprir a função dela, você não tem, hoje não tem uma escova com cerda de aço, entendeu? Tem umas mais firmes, tem uma pessoa que tem uma gengiva mais delicada, tem. Mas também tem um gosto pessoal, a adaptação de cada um a uma situação. Essas perguntas que eu faço aqui, tem gente que vai ouvir e vai falar assim, nossa, que pergunta simples. Mas eu não acho simples, porque eu acho que existe, por exemplo, essa próxima que eu vou fazer,
Parece besta, mas não é, porque pra mim não é besta. Então, por exemplo, passou fio dental, sangrou, continua passando fio dental até parar de sangrar? Continua. Não é? Sim. É assim, vamos lá. Ó. O que causa o sangramento? Processo inflamatório. Basicamente é isso. Aonde eu tenho uma inflamação? Onde eu tenho algum agente agressor. Por exemplo, bactéria. Vamos falar de gengiva? Placa bacteriana. Alguma sujeirinha que entrou e parou ali. Algo que está incomodando. Então, a primeira reação do corpo é combater um agente agressor, né? E o sulco gengival, que é um epitélio chamado epitélio mixomatoso, ele é muito responsável pela defesa, ele é muito específico para a defesa do organismo. Então, um dos processos para ter a defesa, né? A saída, por exemplo, dos glóbulos brancos do vaso sanguíneo é a vasodilatação, né? Então, as arteríolas, elas aumentam um pouquinho de calibre para as células dos glóbulos brancos saírem e defenderem, terem a defesa biológica daquilo ali. E aí, se você apertar, ele sangra, né? Então, tá sangrando, eu tenho inflamação, preciso olhar. Então tá sangrando, eu paro de higienizar? É a higienização que vai diminuir o sangramento ao longo do tempo, entendeu? Então, é um pouquinho diferente do que às vezes as pessoas imaginam. Então, passou o fio dental, sangrou, continua passando. Não na mesma hora, mas... Não para machucar, né? O fio dental não é força, é o jeito, é a maneira que ele abraça o dente, porque às vezes a gente passa e tira, não é? Sim. Então, só que assim, ó, vamos imaginar, o dente, ele é envolto pela gengiva. Então, eu passei aqui no meio, tirei, eu limpei? Não. Então, eu tenho que abraçar o dente de um lado, abraçar do outro, para ele limpar todo o suco gengival, né? E suave, sem força, levinho, levinho. O que eu ia perguntar mesmo? Não sei, posso perguntar eu? Pode, aí eu... Não é o negócio do Botox lá que você falou? que eu não ia falar que eu ia lembrar. Eu falei, uma coisa que eu lembro que a Maitê me lembra, toda vez que a gente tá conversando, eu lembro que foi o Fabiano que falou pra ela, que lá fora até enfermeiro faz. Nos Estados Unidos, E aqui tem muita polêmica pra isso. E não eu acho errado quem faça, e também não acho certo também. Mas, tipo assim, uma coisa que diferenciar o teu, que você sempre ficou no teu. Eu sou dentista, eu só foco no dentista. Esse mais ou menos. E assim, ó, o que a gente... Vamos observar friamente. Era uma área médica, né, que abriu aí para outras especialidades, né? Lógico que o médico não gosta, né? Eles têm um motivo deles. A gente não estou falando que eles estão certos ou estão errados, que quem faz... A questão não é essa, né? Mas a gente tem um monte de paciente lá, alguns pacientes que são dermatologistas, tem o cirurgião plástico, tem. Então, eu acho que eu não preciso fazer, Mas entendeu? Eu poderia fazer? Tecnicamente, sim, né? Eu tenho permissão legal para fazer. Mas, Maitê, eu tenho 5 especialidades que eu preciso estudar muito dessas 5, né? Então, implante, a parte de cirurgia e regeneração tecidual, periodontia, enxerto gengival, tudo isso daí. Prótese, estética. Então, tudo isso eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Pegar mais, eu né? acho que eu não preciso fazer algo a mais. Se eu tenho pessoas que a gente pode trabalhar junto, eles podem fazer. Sim. Entendeu? E eles só fazem isso e vão fazer muito melhor do que eu vou fazer. Sim. A casuística, a experiência deles vai ser muito maior. O Alfredo, ele veio aqui, eu pras acho que doutoras. ele fez uma colocação que eu acho bem interessante também. Eu acho, sim, que existem alguns profissionais que estão fazendo alguns serviços, procedimentos que antes eram exclusivos de médicos. Sim. Eu não digo nem que eles estão invadindo, eles estão por direito fazendo aquilo que eles podem ser. Só que na questão, quando eles vão ter a defesa da lei, é bem menos do que a defesa que o médico tem. Por exemplo, porque o médico já está estruturado, todo o estatuto deles, tudo que protege o médico, até mesmo quando ele tem um erro médico. Agora, existem alguns profissionais dentro do Brasil que são liberados, sim. Então, por exemplo, a gente sabe que enfermeiro pode fazer botox, biomédico pode fazer botox. Mas, por exemplo, se der uma porcaria, a proteção para essas pessoas eu tenho a impressão que é menor. Então, eu lembro de uma situação do Fantástico ter mostrado lá que era contra a lei fazer algum procedimento, se eu não me engano, não tenho certeza, era aquele do nariz. Sim. Que alguns dentistas fazem. E eu tenho uma amiga minha que tem consultório dela lá no Morumbi.
No outro dia ela fez um stories, ela pegou a lei e mostrou. Ela, por lei, eu posso fazer. Sim, por lei pode Eu fazer. posso fazer isso daqui. Isso que o Fantástico mostrou é uma mentira. Eu acho que o que confundia talvez era o nome que não podia ser falado, sei lá o que era. Mas ela mostrou a lei nos stories dela. E quem assistiu na TV fala o quê? Então é muito complicado essas coisas. Tem um aspecto cultural também, É. né? Acaba tendo, né? A gente tem que falar. Mas enfim, né? É uma questão assim, eu conheço profissionais que trabalham muito bem, que não são médicos. E eu conheço médicos que trabalham muito bem, né? Então, isso é a realidade que nós temos hoje, Assim, né? Então, agora, a minha opção é muito voltada ao que eu faço, né? que já dá um trabalho do caramba, já Já tem tem paciente coisa pra pra caramba. caramba, já não, né? É. Já tem, é tudo corrido às vezes, né? Até os Porque dentistas que fazem outros procedimentos te agradecem justamente, porque daí até o que é, eles não fazem, eles mandam pra você e fica tudo certo, e né? tá Todo tudo mundo fica jóia. bem. E médicos também, né? Sim. A gente tem amigas aí que fazem, então, sem problemas. Os últimos procedimentos que eu fiz com a doutora Isa, que é dentista. Nossa, Sim. maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ô, Fabiano, por que poucos, né, poucos dentistas, mas, tipo assim, você não vê muitos dentistas falar, sou especialista em canal? Que arranca os dentes? Canal. Ó, você sabe que é endodontia que fala, né? Eu acho que é uma especialidade muito bacana. Tem muita área para bons profissionais, né? Porque acho que poucos gostam de fazer. Eu fazia canal quando eu me formei, mas eu trabalhava, e aí começa a ficar meio corrido. E eu atendi odontopediatria também de criança pequena, né? Então, o que eu comecei a perceber? Ó, eu fiz 2 cirurgias, fiz uma reabilitação oral de tantos elementos, aí vem uma criança depois, você tá cansado para atender. Hum, Então, assim, a pegada é outra, tá? O consultório do odontopediatra, que vai atender criança pequenininha. Ó, agora tem 8 anos. Cara, a gente atende vários, porque já mudou, né? Não é mais aquela criancinha de 3 aninhos, que precisa de uma dedicação exclusiva, de um especialista que vai saber como conversar, que vai ter a paciência. Então, por exemplo, eu vi que falei, meu, não encaixa comigo. E a outra coisa que começou a não me encaixar também era o canal. Eu percebi que às vezes eu não ficava muito feliz quando eu estava fazendo. Eu falei, ó, então acho que é melhor eu parar. É melhor eu ter amigos que façam e eu vou fazer as coisas que eu gosto mais. Eu acho que é normal a gente ir filtrando, né? Mas é uma área excelente. Eu tenho um amigo de Ribeirão, assim, que é fora da curva o que ele faz, mas é fora da curva. É um profissional extremamente respeitado, faz exame de laboratório para ver que bactéria tem, para direcionar o tratamento. Então, tem pessoas muito boas fazendo isso. Ele é um extremo, tá? Mas aqui a gente tem bons profissionais, também tem bons profissionais. Aliás, é muito importante a gente falar isso, né, Maitê? Sim. muito. Né? Porque o que a gente percebe? Talvez isso seja a cultura um pouco do brasileiro, né? Então, eu me lembro muito bem que um dia eu estava na rodovia e meu pai estava comigo. E aí, ligou um amigo falando baixinho no telefone. Eu percebi que ele estava numa sala do lado do dentista, falando, Fabiano, ó, tô aqui no consultório e tem uma paciente para fazer tal coisa. Como que você acha melhor eu fazer? Ó, como é que tá isso assim? Tá? É porque essa paciente é de Catanduva. Então era um paciente de Catanduva indo procurar um profissional de Rio Preto que estava ligando para um profissional de Catanduva para saber o que ele ia fazer. Olha só. Como Entendeu? que é? E eu tenho paciente de outros países que vem no meu consultório, tem paciente do Sul, tem de São Paulo, de Ribeirão, tem vários. E às vezes os que estão aqui vão para outro lugar, né? Então é estranho a gente pensar isso, né? Igual dar valor nas É pessoas de ousado. fora do país, né? Eu Você acha que não. é o quê? O que que é? Síndrome do vira-lata, você acha? Porque tem uma parte que é isso, né? Eu acho que pode ter algumas coisas, né? Eu acredito que tem pessoas que às vezes podem ter vergonha de ir em alguém daqui. Ah, A gente não pode descartar isso, tá? A gente não pode descartar isso. Mas eu acredito que tem pessoas que também acham assim, olha, eu posso ir em outro lugar fora e fora é melhor. sim. Tem grandes profissionais Não, porque fora? Lógico que tem, claro que eu parto né? do princípio de o dinheiro é seu, a vida é sua, você faz o que você bem entender. Eu Sim, parto desse princípio.
Mas eu também me incomodo um pouco toda vez que a pessoa tem que se desfazer. Então, por exemplo, porque em Catanduva isso não dá certo. Porque em Catanduva, não sei o que, coloca Mas vai ter, ó, eu tenho amigos em Ribeirão. E eles falam que tem gente lá que fala, mas em Ribeirão não vira, eu vou para São Paulo. Sim, O cara de São Paulo fala, mas em São Paulo não, aí eu vou pro Rio de Janeiro que é melhor. Entendeu? sim. Então, eu acho que isso não importa onde você esteja. Né? A gente tem sempre uma sensação de ganho quando você procura um trabalho fora. Eu acho que isso também existe. Tem a parte psicológica da coisa. Ou pode ser Acho que como, também igual tem. quando era criança, foi tratado diferente em uma pessoa, ele generaliza como É. se fosse todo mundo igual. Eu acho que não tem uma regra só, né? Eu acho que existem coisas que acontecem no interior que pode ser que a pessoa traumatize. Então, por exemplo, eu já soube de casos de mulher que, por exemplo, foi fazer exame de sexagem e alguma boneca que estava lá, boneco que estava lá, já saiu falando porque sabia o sexo da criança, por ser do interior. Entendi. Eu já vi isso acontecer, já ouvi falar que Tá. aconteceu isso. Ah, a Maite tá grávida, mas é um menino, viu? Eles vão fazer chá de revelação, mas eu já vi que é um menino. Sabe assim? Esse tipo de informação. Então, por exemplo, foi fazer um exame, foi fazer alguma coisa, ou sei lá, descobriu até com ginecologista, com médico, assim, descobriu alguma coisa, não quer vir aqui, porque às vezes, quando são casos assim, eu até entendo. Eu Sim. até compreendo esse tipo de coisa. Não que a pessoa me deva satisfação, mas eu acho sim que existe isso de você não valorizar muitos profissionais da sua cidade. Não sei se isso faz bem pro teu ego ou porque, tirando os casos extremos, Sim. a parte de fato constrangedora e ruim de algum trauma, eu acho que tem uma coisa muito do ego, da vaidade, sim, de poder ir para outro lugar, sabe? Eu acho que tem. Sensação de exclusividade. Eu também Eu acho. acho que tem muito disso. E a gente, uma vez, eu vi o Agostinho falando que ele estava lançando uma marca, e a marca dele, as maquiagens dele custavam 30, 40 reais. E falavam para ele que ele não ia conseguir vender no Brasil, ele não ia conseguir fazer sucesso com marca barata. E toda vez que ele ia no lugar, ele tirava as maquiagens dentro de uma bolsa da Prada. Que só aquilo, só a pessoa ver ele tirando, já valorizava a marca dele. E ele falava da síndrome do vira-lata. E tudo que ele faz é no Brasil. Ele falou assim, mas se eu ficar falando pra vocês que é do Brasil, ninguém compra, né? Tem um caso que aconteceu quando eu comecei a namorar a Patrícia. A gente era muito amigo, né? É até hoje, mas a gente era muito amigo, era bacana, gostoso. Gostava de sair, passear, curtir, ver algumas coisas. E eu tinha uma Vespa. Sabe aquela Vespinha PX200? Porque talvez eu sempre gostei de tudo relacionado à Itália. E talvez eu olhasse para ver com aquele olhar mais romântico, daquele passeio devagarzinho. Então, às vezes, a gente andava de sábado, né? Mas andava porque era um hobby, era uma coisinha boba, né? E eu lembro que um dia a gente saiu e a gente passeava. Sempre fotografei, né? Então, já carregava a mochila fotográfica nas costas, a máquina fotográfica numa mochila, parava no lugar, andava, era uma delícia, a gente ia conversando, era meio mágico também, vai. E um dia a gente parou numa exposição, e a hora que eu parei a Vespa, tirei aquele capacetinho, parou um cara que eu conheci, que era um paciente que tinha no consultório, fazer um planejamento, e na época o planejamento dele era 10 vezes o valor da minha Vespa, e a hora que ele me viu, eu vi, pela leitura e expressão facial dele, o olho dele arregalou e ele tomou um susto e fez um olhar de desprezo Ele ficou assustado a hora que ele me viu de Vespa. E no outro dia ele desmarcou a consulta. Né? Então, nós também temos muito isso da valorização pelo que a pessoa mostra. É. Sabe o que a internet mostra? Aquilo que a gente falou agora há pouco. O que, olha, se ele está num carro bom, não importa. Ele é um bom profissional. Exato. Se ele está com uma roupa assim, é isso que a gente está falando. Então as pessoas também têm um olhar um pouco direcionadas a isso. Né? Então essa sensação do exclusivo, não sei onde chega, né? Mas eu vendi a Vespa, né? Falei, cara, para, né? Vendi a Vespa, mudei meu consultório de lugar, construí minha clínica, mas essas coisas às vezes impactam a nossa vida de uma maneira que a gente não gostaria que impactasse. Né? Sim. Porque não relata
não é uma fotografia da tua capacidade, né? E eu lembro que um E nem é pouco parâmetro antes de disso, julgamento não é também. parâmetro, né? Eu lembro, por exemplo, ó, hoje a gente fala de escaneamento, não fala? Fala. Hoje, eu tenho scanner no consultório, eu escaneio, a gente faz uma peça usinada, bacana. Só que em 2002, 2003, não existia isso aqui. Então existia em São Paulo alguns scanners de bancada, né? Então eu lembro, por exemplo, que eu moldava um paciente aqui, eu mandava para São Paulo, a peça era escaneada e mandava via internet para a Suíça, para a Suécia. O cara aplicava cerâmica lá, fazia a base da cerâmica, que era uma base de zircônia que não tinha no Brasil, e mandava de volta para cá, o laboratório daqui concluía e mandava para mim. Isso eu fazia em 2002, 2003, né? E o meu consultório era na Romarília, porque eu me formei. Meu pai falou: filho, ó, eu preciso estudar teu irmão, você se vira? Beleza, pai, deixa comigo. Foi puxado, né? Isso não teve nada de graça. A partir daí, meu pai me deu um Del Rey velho, amassado, né? Falou: ó, eu tenho um Del Rey que vale R$ 5.000, você consegue alguma coisa? Uma alma abençoada vendeu uma cadeira para mim parcelado e me alugou um prédio para eu alugar sem ter o dinheiro para pagar o primeiro aluguel, né? Eu fiquei 15 dias lixando e pintando, gastei R$ 150 de tinta. Tenho orgulho de falar disso, foi maravilhoso, né? Sabe aquilo que a gente falou agora em off, que a gente precisa passar? É Acho que eu verdade. precisava passar por isso, né? E meu pai me deu R$ 100 para eu comprar um amálgama, peguei o dinheiro do Del Rey velho, comprei uma cadeira usada e abri a porta e meu primeiro paciente foi meu irmão, que não me pagou R$ 1, né? E a hora que terminou o mês, eu paguei meu aluguel, sobrou quinzão, tomei cerveja, né? Tomei para comemorar, né? né? Então, e eu tava lá ainda, batalhando, estudando, fazendo pós-graduação, sempre estudando, porque eu sempre gostei. Era professor assistente de estética, era o que eu amava fazer. E um paciente falou: cara, você manda meu dente fazer na Suécia e você tem aqui na vila, né? Então é uma percepção. Falei: cara, eu não tenho dinheiro para estar em outro lugar, enquanto a hora que eu puder eu vou construir minha clínica, né? Então são coisas que vão determinando onde você tem que ir, né? O que você precisa fazer. Mas é verdade. Então, é meio por aí a nossa realidade, é o que a gente vive, né? Mas é o que as pessoas enxergam, Sim. né? Hoje você construiu uma carreira de muita confiança, né? E eu acho que ser dentista e fazer o que você faz por muito tempo, um trabalho tão minucioso e tão de responsabilidade muito grande, vai? Vou colocar assim, porque é uma Sim, responsabilidade muito grande. E é um serviço que, ao meu ver, é muito braçal. é mocho. Ele exige Sim. muito do seu corpo, da sua atenção, dane-se se você brigou em casa, se você tá com problema, é mais ou menos assim, sabe? E ele depende sim de você. Sim, E hoje mesmo, você não sendo um senhorzinho, você atende famílias tá chegando, inteiras, né? né? Você já tem Sim, históricos do vô, do pai, do filho, né? tem Do vô alguns não, sim. não, do vô não. Ele já. atende sim, Tem. ele atende famílias que a pessoa gosta, leva a mãe, que leva a E avó. E é assim, Maite, o que eu observo? Lógico que cada profissão tem as suas peculiaridades, né? Eu posso falar às vezes do que eu vejo na minha, tá? Então, isso eu posso falar porque é o meu dia a dia. Então, as pessoas já vêm com aquele conceito de que todo dentista é horrível ir no dentista, né? Tem pessoa que você vai todo feliz e fala: olá, muito prazer, tudo bem? Olha, doutor, eu não te conheço, mas eu já te odeio. Eu ouvi isso já, né? Cara, mas por quê? Eu odeio. Então, você sempre tem algo negativo às vezes para ouvir, né? Você tem que se fazer entender e às vezes, Maite, sabe aquilo que a gente estava falando? Essas perguntas são muito básicas e você já me falou muito isso, né? Que às vezes é básico para quem está vendo, mas para quem não conhece não é uma pergunta simples, né? Então, às vezes, algumas coisas para a gente é muito fácil, porque é o meu dia a dia. Mas será que o meu paciente enxerga dessa forma? Então, a dificuldade de transmitir para ele aquilo que você tá vendo, o que é necessário, o que pode ser feito.
Então, a dificuldade dele entender o que você está falando, né? Baseado em todo o conceito negativo que tem de custo, de dor, o cara vai me levar na conversa, vai fazer isso porque é na moda, vai desgastar meu dente, vai, né? Então, tem muitas particularidades que são difíceis. Sim. E é um relacionamento de, teoricamente, médio prazo. Não é uma consulta que eu te vejo, você vai embora, você E é volta. por isso que eu faço a comparação. E Você cada não dia tem- você volta de um jeito. você não tem aquela idade avançada pra falar, nossa, mas é porque ele é dentista assim, antigo da Meu cidade. amor, Maite. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É. Porque são conquistas assim, por exemplo, Sim. existem cirurgiões plásticos na cidade, não estou diminuindo a Sim. carreira de ninguém, mas que, por consequência da carreira do pai, por exemplo, já chegam, né? Não tô falando que eles estão trabalhando menos, mas... Tem o seu valor, mas às vezes o nome ajuda. porque... O nome já é uma referência. Na verdade, o só de ter o sobrenome, né? estágio de ter o homem ali do lado já pra você Sim, aprender, você já Ave, é tá uma léguas benção. na frente de muita gente. É Vamos um ser sonho, sincera. né? É um sonho, é um grande privilégio. Sim, e são, por exemplo, tem médicos que... porque ele há muito tempo, eu confio muito tempo nele. Sim, E daí, quando eu falo isso, eu acredito sim, mesmo que você não queira atender criança, que a mãe quer falar, não, mas eu quero que vá no Fabiano. Não, eu só sim, confio. tem. Então é uma questão de confiança. Vai muito além de ter afinidade. É algo que é bem isso que você falou. É um complexo, E né? a gente é ser humano, né, Maite? Exato. Então tem dia que você tá exausto, que você tá cansado, que às vezes você não lembra de algum detalhe que falou. Às vezes você fala algo sem prestar atenção e não é aquilo que você quer dizer, mas a pessoa entende de outra forma. Relações humanas, né? Então, hoje eu parto do princípio assim, eu não quero o mal de um paciente, eu quero o bem dele. Eu não quero enganar uma pessoa, eu quero conquistar a confiança dele. Eu não quero fazer algo pelo dinheiro, eu quero tentar fazer o melhor. Mas eu sou um ser humano, cada dia de uma forma, a gente tem que, a cada dia você vence novas barreiras, se depara com novas situações, eu acho que como todo mundo. É verdade. E cada dia uma vitória, né? Então, é um pouco complicado isso, né? Sentado na cadeira todo dia, mas enfim, né? E tem muito prazer também e muita satisfação, né? Porque se não me fizer feliz, é difícil É seguir muito fazendo difícil. isso, não é? É muito difícil. E eu acho também, com a sua profissão também, Fabiano, eu acho que junto com a religião que você segue, eu acho que tudo se entrelaça, porque eu acho que tem que ter paciência, tem estudo em tudo. E a religião, eu acho que te ajuda um pouco nisso. Como você dá palestra, você faz bastante estudo da religião, eu acho que na sua profissão isso já é uma coisa já que sai natural para você. Então você consegue fazer as coisas É fluir. assim, Tsunami, eu vou te falar algo, assim, ó. Eu tento nunca, assim... A gente faz um monte de coisa aí fora, né? Mas eu tenho medo de associar a minha imagem a alguma... Porque o lado profissional é o meu lado profissional. É. Aquilo que eu tô dizendo assim, a minha preocupação, por exemplo, você não vai ver eu no Instagram fazendo campanha para algumas coisas. Tem amigo, sabe, o Júlio lá, que faz os cartazes, né? O Júlio, cara, você tem que mandar o pau para as pessoas. Sim. Mostra o que você faz para as pessoas ajudarem, terem incentivo. Mas eu acho que a gente não pode ter essas coisas como aquela sensação, você tá com vontade de ir no banheiro também, não Não tá? tô. Não, tá. Não, tô Então ótima. tá bom. É porque eu precisei dar uma escapadinha, né? Não ia falar, né? Mas tem que ir no banheiro. Aí quebrou aí, Fabiano. O Lucas ia falar assim, vai ficar aí. Eu não posso associar algo que a gente faz mostrando como alguma vantagem. Eu não posso tirar vantagem disso, entendeu? Mas assim, a ideia é, a gente quer tentar entender a dor da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, tentar fazer o melhor. Cada dia é um dia, tem dia que você às vezes não presta atenção no que fala, tem dia que você tá cansado, tem dia que você não consegue dar, mas a ideia é sempre essa, né? Tentar fazer o melhor, né? Sim, Mas a vida é assim, né, Maite? Então, exatamente. vamos tentando se adequar, né? Posso fazer só mais uma pergunta Oxi. da boca? Tá. Só uma mais da boca? Manda lá. Desculpe, viu? A ideia não é ser deselegante com a tua pergunta, viu? E também não é ter privilégios, né? Não, Sempre sim. quando a gente fala de
nós temos sempre uma tendência a falar assim, eu estou certo, a minha religião é certa. Sim, O sim. outro ateu, não, eu estou certo porque eu não tenho, não, a minha é a certa. Eu acho que a pegada não é essa, né? É cada um encontrar o seu caminho Certo, eu também e acho. tentar algo que um amigo meu, tem um amigo meu ateu, falou assim, cara, por que que você ajuda as pessoas? Falou, porque isso não é caridade, isso é princípio moral. Olha que bacana que é isso. E toda religião, Você todo não tá sendo caminho, bonzinho. não é isso, é É, princípio moral, né? Então, não tem vai além, privilégios, né? né? Não tem privilégios. Ó, eu escolhi isso daí porque, cara, para mim é legal. Eu acho que dá e me encontra com que, né, me dá a estrutura para andar. Pra Então, que sempre colocar o vambora. outro menor, né? Ah, eu Pra ajudo, quê? né? Né? Não é o princípio, né? Precisa, e Mas quando você faz de nós coração também, eu acho. estávamos numa live Lógico. uma vez que o rapaz, o responsável da live, ele falava de ajudar, não sei o quê. E teve uma hora que eu quis pegar o microfone e falei, gente, para com esse negócio de ajudar. Para de, sabe? Ah, porque vai ajudar. Não é ajudar, você tem que fazer isso porque você é inteligente. Porque hoje Sim. você num projeto social que educa, sei lá, ensina, sei lá, coisa de administração. Para uma criança de 15 a 16 anos, aquilo ali pode ser um menino que você vai, sabe, contratar, vai ser estagiário, alguma coisa assim. Então você tem que ser interesseiro. Eu penso isso. Só que o Sim. problema é o que você se interessa. Então, o que eu me interesso? Eu me interesso que essa cidade fique melhor. Eu me interesso que isso fique bem. Entendeu? Então é isso que eu me interesso. Então por isso que eu faço. Não é que toda vez que, porque ajuda, sempre fica colocando, sabe, nessa. E a gente tem que tomar cuidado para falar, eu vou me ajudar para me sentir melhor, né? Acho que a pegada não é essa também. Também tem muito que faz isso, né? Porque às vezes a gente olha muito fora e não olha para dentro, Sim. né? Então o meu ego precisa mostrar que ele faz, mas será que comigo mesmo eu sou legal? Será que com quem está do meu lado eu sou legal? É importante a gente tomar cuidado Sim. com isso também, Bastante. né? Quando entrou a pandemia, Maite, né? Para quem não sabe, a gente tem, você falou, tem 3 filhos, né? Cada um de uma idade, cada um com uma necessidade. E cada um precisa de um tipo de atenção. Entretanto, todos eles precisam do pai e de uma mãe, que tem um olhar direcionado a eles. Cada um da sua forma, mas todos precisam. E quando entrou a primeira a pandemia, naqueles que a gente começou a ficar em casa, né? Então, cara, eu percebi que toda noite eu tinha algum compromisso. Praticamente toda noite. Sábado à tarde eu ia não sei aonde, eu ia no Mahatma Gandhi, eu ia... Enfim. E a hora que eu parei, eu notei que o Luca, que hoje está com 7, estava com 4, o olhar que ele direcionava para mim era diferente do olhar dos outros filhos direcionavam a mim. Talvez o Luca não me enxergava como o pai que eu me via. Talvez ele me via como o pai que fala, olha, tudo bem, chega, dá um beijo, fala isso está certo, isso está errado e sai. Não é? Então, assim, eu sempre me vi como um pai carinhoso, atencioso. Eu me vejo assim. É verdade. Como o meu filho me vê? Ele me vê baseado... A percepção dele está relacionada ao que eu entrego e não o que eu sinto. Sim. Não é? Então tem essa pegada. Às vezes a gente quer conquistar algo que foi colocado como conceito dentro da gente, que não é o moral, né? Para fazer algo, para ajudar, e você não está ajudando dentro. E você teu fica lar, incoerente, você não está né? olhando para você, isso não é tem- teu ego fazendo, olha, agora eu vou pro céu, né? Tô Sim. dando um exemplo bobo, né? Sim. Ou as pessoas estão Fazendo vendo que no eu estou sentido ajudando. Ser bom e se auto já dizendo qual que é as suas vantagens, né? Porque ninguém quer estar errado. Exato. Ninguém quer estar errado. Ninguém quer ter consequências ruins das suas atitudes. Eu acho que ninguém quer, né, de forma racional. Né? A Mas gente essa quer o busca melhor. que você fala, você sabe que eu trago isso para vários pensamentos, né? Quanto tempo já foi aí, Lucas? 15. Eu trago esse pensamento para várias coisas, essa incoerência. Você começou a gravar atrasado, hein, Lucas? Mais 1 hora antes, né, cara? Desculpa, Maite. Eu acho que existe uma coerência do que a gente entrega e do que a gente faz e é de verdade, né?
Então, a incoerência, já comentei isso diversas A vezes visão também. de si mesmo, né? Sim. E, por exemplo, a gente está numa era do gerar conteúdo. Eu preciso gerar conteúdo, então sempre fazer para o outro, fazer para o outro. E muitas vezes você se desconecta daquilo que você tem que fazer de fato. A tua Estou essência. falando que gerar conteúdo na internet é ruim? Eu não Não. estou falando isso. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Mas às vezes você acha que você está tão... que você precisa entregar. Ganho. E daí, quando você vai ver, você deixou de fazer muito mais. E também tem a questão do dinheiro. Mas quando você para pensar e você descobre mesmo o íntimo de algumas pessoas, você descobre que era o quê? Aquilo que a pessoa construiu é crédito em banco, aquilo. Às vezes não foi nem trabalho, né? Não desmerecendo quem faz um empréstimo, mas assim, nem deu tempo da pessoa construir aquilo, né? Ela quis adiantar, justamente Sim. para parecer ser, você mordeu a chumbada, né? E você fica achando que é aquilo. Então eu sempre tenho que estar bem, eu sempre tenho que mostrar, eu tenho que gastar fortunas. E não é isso, as pessoas se perderam, acho que um pouco nisso. E daí hoje eu estava falando isso quando eu estava colocando cílios, e eu também vi esse rapaz que eu vou te mandar, que eu comecei a segui-lo no Instagram. Ele fala, nunca foi tão fácil você se destacar nos tempos de hoje. Sim. O fato de você chegar no horário, você já está na frente das pessoas. Né? E ele começou a falar coisas básicas, e aquilo me fez pensar de fato, né? Que o mundo que a gente está hoje, que se fala tanto, qual que é o seu grande diferencial? Faz o normal. Então, você consegue trabalhar uma semana inteira? Tem a educação, né? É o básico. Seja simpático, tem educação, você já tá na frente. Você já está na frente. E daí ele falava isso. Você consegue chegar no horário? Você consegue não sair mais cedo? Você consegue trabalhar o mês inteiro sem faltar? Você consegue fazer isso? Porque hoje todo mundo está fazendo diferente. Hoje todo mundo está fazendo diferente. Então, quem está fazendo... Hoje Ai, caiu uma carteira. Você pega e devolve a carteira. Ai, que honroso. O básico se torna tão valoroso. Então, hoje a gente vê a educação mesmo. A pessoa que ela fala oi, bom dia, ela olha dentro do seu olho. Meu Deus, parece que a pessoa só falta colocar você no andor porque você fez o básico do básico. Uhum. Né? Então, essa é uma frase que agora provavelmente muitas pessoas vão ouvir eu falar. Nunca vivemos uma era tão fácil de se destacar. De você ter coerência no que você pensa, fala e faz, de você fazer o simples, de você... É tanta gente gritando que quem está sendo ouvido é quem fala baixo, né? Tanta gente tão escandalosa, querendo fazer tanta polêmica. Quem faz o básico é quem consegue crescer, quem faz o honroso, de fato, e o honroso que eu tô falando não são de você ter prêmios e tudo mais, mas faz o certinho, anda ali, mesmo que você anda no sapatinho, na hora que todo mundo rodar, é você que eles vão voltar. E também nunca foi tão fácil de se desviar da tua essência, né? Sim, de se perder. exatamente. Nunca foi tão simples se porque é muito perder, né? sugestivo. Sim. É muito sugestivo. E quando eu falo isso, é que às vezes a pessoa quer inventar a roda. Uhum. A pessoa quer inventar a roda. Não, porque agora eu preciso fazer isso. Não, mas calma. Não, porque agora eu preciso... Né, eu uso esse exemplo. E eu sei que tem gente que fica bravo comigo, mas eu, na época da pandemia mesmo, eu vi tanto profissional capacitado, profissional foda, fazendo dancinha. E assim, porque tava na moda, meu filho. Então faz porque você gosta. Surfar na onda, né? Então assim, mas eu fiz... Ou então, por exemplo, eu queria dançar, pega o filho pra falar que era o filho que queria. Não, era você que queria. E daí quando você vê, sabe, virou... o que não virou em nada. Essas coisas não viraram em nada. Virou entretenimento entre as pessoas. E é aquilo que você falou. Mas tem quem tá dançando, mas esse povo ganha muito dinheiro pra dançar. Sim. É diferente, isso aí é a profissão deles. É muito diferente. Esse negócio de dancinha, isso tira a atenção De áudio, né? Fazer dublagens, né? Então alguém tem uma frasezinha e todo mundo... Tá, legal, né? Né? Então, mas assim... Tudo vai passar logo, é só mas aquela momentânea. E aí, né? Você tá falando de mim isso, Fabiano? Não. Porque eu faço isso bastante. Você faz Fabiano. isso? Eu faço bastante. É mesmo? Eu só não Maite? danço rebolando. Ai. Começa a dançar então, Maite. Meu, vai. Melhor dançar. Vai Deixa dançar, né, ô Tsunami? É bem As melhor. dublagens eu faço. Você faz dublagem. Mas dançar não danço, não. Não. Mas tem algumas que são engraçadas, né? Isso Não, tem, tem né? algumas. O que eu tô falando é assim: a pessoa ela pode fazer tudo que ela quiser sem. Você vai querer cortar essa parte? Tô achando melhor você cortar essa parte, cara. Bom, O que eu falo é as pessoas que você perderem acha, os Tsunami? princípios dela. hã?
Vou Eu entrar falo- nesse debate, vai sobrar pra mim. Não, eu falo das pessoas perderem os princípios dela Fazer com um foco de chamar jantarzinho pra atenção. pagar isso, hein, Tsunami? Vai. É? Quer ver, ó, trazendo pra minha Amoleça, realidade, o que eu falo pro Flávio é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, você acha? Eu nunca que eu vou fazer um negócio desse pra aparecer na internet. Eu não exponho, eu não faço nada. Geralmente ela tá falando isso de uma blogueira, de uma influenciadora que trabalha com isso, sente prazer em fazer aquilo e é remunerada por aquilo de alguma forma. Sim. Aí você vai olhar o Instagram da pessoa, ela posta tudo. A troco do quê? De nada. Pra aparecer pros outros. Conclusão, quem que é mais aparecido? Quem tem por profissão ou por quem tá fazendo, sabe? De graça. Então são essas contradições que eu falo. E eu acho, sim, que as pessoas estão se perdendo, profissionais, e não só em questão de dancinha, mas em questão do desespero de ter que estar na rede social. Então ele tem esse desespero. Aí ele tem que estar ali, ele tem que mostrar, ele tem que falar, daí aquilo vira um fardo pra ele, daí ele começa, daí ele faz 2 meses, daqui a pouco ele para porque ele não dá conta. Aí ele quer contratar uma empresa pra fazer, às vezes ele é um profissional que faz questão de ter um texto muito bem colocado, porque ele sabe que aquilo ali tem lei e tudo mais. Aí ele tem mais trabalho que ele tem que revisar aquilo. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, quando eu falo que isso de parecer ser, vai muito disso também. Porque quem tá vivendo... A gente até comentou sobre isso, sobre profissionais que nunca viveram o cotidiano de um dentista e que estão ensinando gestão de consultório, por exemplo. E nem sabe como é que é o pega. Sabe? Que conta uma... Eu não vou dizer mentirada, mas uma realidade A que não é. pegada dos coachings, né? A gente lembra dos coachings? Como, coaching Sim. disso, daquilo, cara, é bem sucedido. Não é, bicho. Então, porque eles querem Eu contar também uma... penso dessa mesma Tinha forma. muita gente que não era, né? Lógico, tem uns caras que são feras, né? Sim. Mas tinha muita gente que não era, né? Então, mas enfim, né? Eu acho que a gente tem que ir se adaptando, né? Você tava falando, né? Tem pessoa que faz bem fazer isso? Tem. Então, acho que tem pessoa que tem realmente, cara, preencheu alguma coisa. Talvez seja temporário. Exato. Tem. A gente fala, às vezes, com ar de crítica, mas tem pessoa que, às vezes, isso faz bem. Uhum. Né? Você pega uma pessoa muito isolada, que, às vezes, as pessoas olham. Eu acho que tem um lado bom, tem o ganho dela, Uhum. realmente, né? Mas tem uma parte que não tem, né? Sim. Tem uma parte que não é tão legal. Eu acho Só que é a pelo- essência do porquê você faz aquilo. A essência, Porque eu acho, assim, que a rede social, ela te conecta com diversas pessoas de uma forma mais fácil. mas também te isola. Mas também te Porque isola. ela desperta muita comparação. Sim. Eu acho que a rede social, ela traz muito à tona a comparação de você com os outros. Exato. Então, mas é isso Então, que eu se falo. não tiver equilíbrio, você fica muito mal É vendo a rede isso. social. É o questionamento do porquê eu estou fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso. Então eu vejo profissional falando assim, eu faço isso porque daí vai dar engajamento na minha rede social, eu vou vender mais. Não. Presta atenção, você tem certeza que é por causa disso? Você tá fazendo por causa disso? Lá no seu íntimo, será que você não tá se comparando porque fulana tá fazendo e Sim, você é tem que fazer? comparação. Porque fulano faz, eu não faço. Exatamente. Então, assim, É. o que dentro do seu coração, por que você tá fazendo isso? Você não me deve satisfação, mas assim, dentro de você, porque mais pra frente, você vai se arrepender e você vai ver que não vai virar nada. Não faz parte de você, sabe? Manter. Muda, né? Então, é isso que eu falo, é a coerência de, o que adianta se eu fazer caridade se dentro da minha casa, acho que a Beth falou isso aqui Não também. tô olhando. A Beth não falou de família. O que ela falou, que eu achei que foi muito legal, que ela falou assim, não adianta você dar um prato de comida na rua, sair doando as coisas pra rua aí, e chegar em casa, tratar mal a funcionária, pagar menos Sim. que o salário. Eu falei, não adianta você fazer isso. E é verdade. E tem muita gente fazendo isso. Mas é muita gente. Eu posso fazer a pergunta técnica que eu ia fazer? Deixa eu terminar, depois você vai na tua aí. Vou dar agora aquela palavra, momento de fala. Meu momento de... Não é lugar de fala. meu lugar de fala. Lugar de fala. Lugar de fala. Tá igual eu falei pra você, Fabiano, em off, quando a gente tava conversando por WhatsApp, sobre realizações, né? Hoje, igual eu falei, o podcast nosso hoje, a gente somos realizados no que a gente faz. Delícia, cara. Graças a Deus, igual falou, se precisava trazer fulano de tal porque ele tem um nome famoso ou não sei o quê. Não é isso que a gente quer hoje. A gente gosta de sentar aqui, vamos Trazer sentar, pessoas, vamos né? trazer o Fabiano. Nosso Fabiano agrega na nossa vida, sabe? As palavras que ele tem ajudam nós pra caramba. Nós parece que a gente não tá pesado, né? Troca ideia com o Fabiano daquela, sabe? Então é isso que hoje a gente quer. A gente quer sentar com pessoas que Todo a gente... mundo tem algo pra oferecer, não é?
Todo mundo tem algo pra você olhar e falar, puta que bacana, né? Que não- Hoje, o lifestyle, a gente quer sentar com pessoas que a gente quer que agrega na nossa vida. Que a gente vai acabar o assunto, nossa, vai ter história pra mil e um tempos pra frente, e as pessoas vão escutar a tua história, igual você falou, da Vespinha, isso, aquilo outro. Tem pessoas que não é na Vespa, Sim. mas tem uma história igual a sua, vai com uma motinha ali, com uma bicicleta, mas ele se sentiu igual você se sentiu e encaixou na vida Sim. dele. E vai ver que a sua história de vida vai ajudar ele em alguma parte. Entendeu? Então, hoje o podcast, a nossa realização é essa: sentar com pessoas que a gente gosta de bater papo. Como se estivesse em casa conversando, igual aquela vez que a gente foi na sua casa comendo batata frita, hambúrguer, e fica ali batendo papo, dando risada, sabe? Entrar em 1001 assuntos, no final das contas, sair realizado daquele momento. Não falar assim, a gente perdeu 2 horas ali, não, a gente agregou na nossa vida essas 2 horas. Porque Bacana. acrescenta na gente isso aí, na nossa vida. Agora tá liberado. Posso falar? É o momento de fala agora. Pô, eu fiquei feliz que eu falei com a Flávia, ela falou que veio com a filha dela. Que bacana, né? Subiu hoje o vídeo dela. Eu vi, por isso que eu tô falando. Subiu Porque hoje. eu vi que subiu. Foi bem legal. bem Nossa, legal. fantástico. A Flavinha Flávia é foi maravilhosa, maluca também, né? porque ela já via outras situações que era pra vir e nunca dava certo. Sim. Os Deu na- dois. Eu falo que vocês dois é Flavinha a mesma doce, pegada. nossa. Essa pegada de aura, essas coisas de... Não, mas ela tá em outro grau de evolução, né? A Flávia tem um negocinho diferente. Ela não tem? Ela Tem, é uma tem, pessoa... tem. Tanto que eu comecei falando... Ela, o né? Fábio, né? O marido dela. É muito ela também. É. Eles são um casal, assim, muito os Sim. dois, né? Eles são pessoas diferentes mesmo. Até o dia que ela falou palavrão, eu fiquei maravilhada. Que legal. Falei, não acredito que você fala palavrão, meu Deus do céu, não acredito, sério. Ela falou, acho que a mulher pra puta que pariu, uma coisa, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo você falar. Ela que falou, né? Não acredito. Eu comecei a fazer uma dieta e, inclusive, ela é uma das nossas convidadas também, futuras. Ela falou que todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar minha língua. Porque existem diversas toxinas que ficam na língua e o meu principal objetivo é fazer uma desinflamação do intestino. E ela falou que quando a gente ingere alguma coisa, seja água, café, Sim. isso volta. E eu lembro que antes não se falava tanto de limpar a língua. De um tempo pra cá que eu ouvi mais. Isso é real mesmo, de limpar a língua? Existe uma higiene diferenciada? Ela faz parte da higiene bucal. Tá? Então, pra mim é normal. Eu faço isso, sei lá, desde criança. Meu pai já fazia. Eu aprendi a fazer com meu pai e ensino os pacientes. Né? Então, ela faz parte, porque, eu escovei o dente, beleza. Tirei um monte de bactéria, mas tem um monte no resto da boca, né? Resto de alimento, subproduto da digestão de bactéria. Então, é meio que bacana fazer isso, tá? Então, pode ser com uma escova normal, legal. Embaixo da língua, o céu da boca, a bochecha. Então, todas essas são áreas que a gente pode passar a escova. Entendi. No meu plano Tem os alimentar é a primeira higienizadores. coisa. Tem os higienizadores, né? Cara, se tem uma escova de dente, vai que... Lembra aquilo que eu te falei? Qual que é? Cara, vai na escova de dente. Vai na escova dental, no fio básico. Se você fizer legalzinho, tá bacana. E é verdade que pela língua também dá pra saber como que tá o funcionamento do organismo da pessoa? Então, até dá. Mas aí tem até uma área meio holística que estuda isso. Tem outras áreas que estudam. Assim, o que eu tomo cuidado? De não parecer adivinho para o meu paciente. Entendeu? Às vezes a gente fala algumas coisas que a gente estuda e olha, a pessoa fala, não, será que o cara tá falando isso mesmo? Ele tá adivinhando. Então eu não me preocupo muito nessa área de verdade. Tá? Não me preocupo. Lógico que você olha, eu tenho uma característica aqui que é de tal patogenia, tudo bem? Né? Aí, olha, tem uma doença que causa isso. Legal. Agora... esse outro tipo de análise, de verdade, não faço mesmo. Eu fui no médico uma vez e ele começou a falar, porque você é assim, você... Eu falei, caramba, ele nem conversou comigo, cara. Será que ele tá adivinhando? Isso não me trouxe muita confiança, entendeu? Ó, desconfiado aqui, ó, também. Então, cara, ele não me conhece para falar o jeito que eu sou, como é que eu sou, e eu conversei com ele 1 minuto. Talvez não dê tempo. Então, sabe essa desconfiança que às vezes a gente tem
Então eu tomo um pouco de cuidado para não ir por aí. Agora, tem gente que estuda? Tem. Nossa, tem amiga minha estudando um monte de coisa lá, que eu acho muito bacana. Mas é igual Botox, deixa com elas. Entendeu? Fabiano, infelizmente a gente tem horário, não parece, né? Mas foi um prazer te receber aqui. Ah, que delícia, Maite. Poderíamos ficar aqui Gostoso vir aqui. conversando 7, 8, 10 horas tranquilamente. Não vai Foi pagar. a Perol que você tomou lá em casa? A próxima vez foi a Perol, não Era foi? vermelho. Era vermelhinho docinho? Foi. Eu lembro daquilo. Mas eu não bebo bebida alcoólica, só na sua casa Eu que eu bebi. sei, eu sei. Falando. E foi na sua casa também que eu tirei as fotos com Com as bichonas lá que eu parecia as bichinhas de terrorista. airsoft, né? Quando era só, agora não existe mais isso. Agora já é verdade. Não, agora já é as bichas É. mesmo que eles têm. Acabou a brincadeira. Santo Bolsonaro. É, o Bolsonaro tá... Mas sabe que isso foi algo assim, ó. Eu sou extremamente contra a violência, né? Cara, não gosto de. Ó, você briga, não brigo, velho. Você já brigou na rua? Cara, nunca briguei na rua. Não quero, não acho que é o caminho. Não quer dizer que eu sou sangue de barata, né? Sim. Perco a paciência, é normal a gente ter. Mas quero brigar? Não quero, né? Quero um dia usar uma arma com alguém? Nunca na vida. Então eu sempre tive preconceito com isso. Quando a Paty disse que queria fazer o curso, eu fui com ela para ver como é que era, né? E a hora que eu fui fazer o curso, eu vi que, cara, não é assim que você pega uma arma e atira. A coisa não é assim. Para mim, o que eles explicaram e o que eu vi. Isso estimula a violência? Para mim, não. O que estimulou? Eu ir lá relaxar no final de semana, tem um alvo, e eu fico lá tirando pra ver onde vai, relaxa. Legal. Tem um monte de gente que faz isso? Tem. Tem cara que é nerd disso? Tem. Tem cara que muda? Tem. Então, bacana, né? Vou lá, brinco. Comecei a ir por causa de um bate-papo com a minha esposa. Aí, É. legal. Sempre falei que eu não gostava de sertanejo, não é, Maite? Sim. Eu era do rock. Tinha banda, tocava instrumento, tal. Só que sertanejo faz tão bem pra minha esposa, ela fica tão feliz. Então, às vezes, ela põe lá de domingo, eu escuto com ela, eu fui com ela em show. É mesmo? Sério. Mas ela não Rodeio. te ameaçou, não. Não, Ai, de boa. Você foi... Porque ela fica tão feliz quando eu faço isso com ela, não é? E ela queria fazer o curso, vamos, e ela ficou tão feliz de eu ir com ela. Então, isso é bacana a gente enxergar isso. E né? não é uma coisa E acompanhar, tá junto. Você não tá se submetendo. Não, é de boa. Não é uma coisa que você tá falando assim, No nossa. começo com a música sertaneja foi, mas hoje é de boa. né? Não, e duro. Foi difícil, mas hoje é de boa, eu Foi entendi. mais fácil o tiro. Foi. Hoje eu canto pra ela e falei, amor, eu gosto daquela música Medo Bobo, sabe? Medo bom. Tanto amor. Não, você fala essa música é linda. Ela falou, meu, eu não gosto dessa música. Eu não acredito, gente. E aí não tiro, Bom né? que você levou pro curso, agora você tem uma sniper dentro de casa, né? Que agora Mas é ver lá, deixa ela se virando. Na casa né? dele tem bastante É. coisa. Tem criança, tem adolescente, tem adolescente. calopsita, tem hamster, tem a aranha, Não tá tendo mais. A aranha, a Patrícia já deu um Ela jeito, eliminou né? as Ela aranhas, já não ela- tem mais. Não É. tem mais. A Não pomba tem. também, ela elimina. Pombinha também, ela tem. Agora ela tem umas Conta a fotos história de da coruja. pomba. O que aconteceu da pomba? É que tinha uma pombinha que tava. Teve uma época que surgiu um noticiário que pessoas ficaram doentes, morreu alguém por causa daquela doença que dá Da lá pomba, né? da pomba lá, né? E ela ficou encanada e veio uma pomba que acho que era o 5º ninho que ela montava lá, né? Então ela falou assim: eu acho que eu vou dar um tiro de bolinha de plástico para espantar essa pomba. Não na pomba, perto dela, né? Sei. E no andar de cima de casa, dá pra ver o quintal do vizinho. É assim, no nosso closet lá tem aquela área lá que tem as pias, sabe? Mas Sei. tem uma janela grandona que sempre fica fechada, e aquele dia estava aberta. E ela pegou uma arma de airsoft, que parece uma arma de verdade, né? Tem a pontinha lá, mas parece uma de verdade. Ela falou, vou dar uns tiros, ver se a pomba assusta. E a hora que ela desceu na janela, apontando, a funcionária da vizinha tava, a funcionária ergueu a mão, não! Risada, né? Não, ela chegou a erguer a mão, ai. Ergueu a mão. Isso aí tinha que gravar essa aí. Cara, eu vou contando. A Patrícia se matou de rir. Não, isso é de brinquedo, calma. Ai, meu Deus do céu. Imagina, a Patrícia indo presa. Não, já pensou Já a pensou? cena? Jesus amado.
O pior é que se chega assim, nossa, ficou sabendo a mulher do Eu vou tirar Fabiano na que ela tá lata, que armada. faz barulho, porque, né, vai espantar a pomba, porque é piração da pomba, né? Eu entendi. Mas a É. história que você aprendeu a tirar pra se Me defender. defender. Da Patrícia. Eu fui fazer o curso pra me defender, né? Mas Da tem na Patrícia. dúvida, né? É bom saber. É bom a gente saber como é que funciona, né? Ó, tem outra coisa lá da sua casa quando eu vim embora também. E quando eu olhei lá pro seu carro, não sei se é o carro seu ou da Patrícia, de 7 lugares, eu falei, Maite, ó, eu tô te vendo você com um carro desse cheio de criança. Que legal, hein, Maite? Acho que ele pensa que é o Fabiano e eu sou a Que Patrícia. legal, né? É, isso aí ele verdade. já Mais com uma coisa. eles. Eu fui embora Fizeram falando pra 3 ela. embalados assim. A molecadinha vem, Maite, pra ensinar pra gente o que que é a vida, né? É. O que é a nossa relação de um com o outro. Porque até ter filho, É, você não sabe bem como é que é, né? pois tudo muda, O né? bacana de ter é que eles ensinam mais do que a gente ensina, né? Eles são totalmente diferentes. São bem diferentes, assim. O Luca e o Caio, né, o mais novo e o mais velho, eles são um pouco mais próximos por compartilharem os mesmos gostos, né? O Luca e o Lorenzo, que é do meio, são como irmãos gêmeos, né? Eu falo que a gente tem... Eles são japonesinho lá em casa, né? É igual os mesmos uma cara um do outro, né? Então, eles não se descolam um do outro, né? Estão sempre grudados, assim. O Caio e o Lorenzo já não têm muitas particularidades, afinidades de gostos, mas estão sempre juntos também. Mas cada um tem um jeitinho, tem uma necessidade, tem uma coisa que gosta, né? Então é bacana. Sorte que eles têm a mãe de Patrícia lá, né? A Patrícia como mãe, que ela é mãezona, né, mãe? Ela é maravilhosa. Ela é mãezona, né? Ela é Mãezona. maravilhosa. Sabia que eles são modelos também, né? Fizeram uma campanha uma época pra Oromil, agora fizeram de novo. Caraca. É. Ah, quem tem amigo não fica sozinho, né? Isso é amigo, né? Quem tem amigo, não, né? você tem que ver É. umas fotos lindas que eles fizeram. Tem amigo não fica Foi sozinho, dia dos né? namorados? Era pra dia dos namorados? É, foi dia dos namorados. né? Lindos os dois. Alexandra queria lá. Pessoal foi aí que legal. tá foda. Falo pra você que é complicado aí. Ganhar um Ah, ela é um amor, Eles né? são Uma enjoados, grande amiga. Flávio? É diferente. É um pessoal diferente. Ei, Gente. Flavinho, só você. Fabiano, muito obrigada. Obrigado, Maite. Seja sempre bem-vindo. Grande Te prazer, agradeço por viu? tudo que você já me proporcionou. Não, a Por gente tudo que você fez por mim. é o que a gente faz um pelo outro, né? Não tem isso. Verdade. Obrigadão, eu Muito que obrigada agradeço. por todas as vezes que você conversou comigo. Eu não tive a possibilidade de responder. É, às vezes Acostumei, né? acontece. Fabiano, já acostumei já. É, a gente precisa alinhar você e a Kátia, mas vai dar certo. Você mudou a fachada lá, não mudou? Ó, pintou lá? Tô, né? É É. porque eu passei lá, eu vi. Falou, Já ó, passei mudou na um frente, falei, ó, pintou aqui, ano. Tá. Eles nunca estão quietos. Eles nunca estão quietos. Paniquito, né? É Nunca sala, tão é quietos. sala de cinema, daqui a pouco daí é estúdio, do estúdio vira academia. É uma loucura. Eles têm problema. O, que É uma probleminha. o importante é estar em movimento, né, É, Fábio? tem que se mexer, né, Maite? Não Aí pode daqui a pouco parar. tá atirando, daqui a pouco tá voando com bereco-teco lá. Como que é o negócio que vocês estavam voando uma época? É, eu tava fazendo curso de paramotor, né, com os amigos lá. Isso é esquisito. A Patrícia não quer que eu compre. Ela Levar tá... tudo pra Ah, igreja. não quer que você... Por que será, né? Ah, Porque acho que não é muito seguro, Ela né? fala assim, ó, então você vende o barco, ó, tem uma lancha na garagem, você leva a lancha embora e coloca outra coisa. Aí é duro de se desapegar, né? É, né? Aquele negócio voa a que altura, aquilo lá? Ó, eu não sei te falar muito, Mas mas é o suficiente volta, pra hein? morrer, né? É. Não é? É o suficiente É. pra dar Não, merda. mas se não morreu com os tiros de Patrícia, até hoje não morre mais não. Quem voa bastante é o Fabrício, o irmão do Fábio, marido da Flávia, né? Ah, é? É, ele é companheiro Gosta dessas gosta coisas. de voar, de mergulhar, de atirar, é amigão. Gosta de emoção, né? Vocês Emoção. gostam de emoção, entendi. Ô, Fabiano, qual o endereço lá que tá o consultório? O pessoal Ó, quer... É rua Emas 91, é aquela ruinha que fica atrás da garagem Vitória Veículos. Acho que é a melhor referência que tem, Sim. né? Exato. Mais Aquele fácil de- tamanho da Vitória Veículos lá é na ruinha de trás ali. Uma ruinha de um quarteirão só, né? É, lá. Mas é bem tranquilinho ali, gostoso. É bem gostoso. Vai lá, gente, você mesmo. vai sentir essa áurea legal aqui, né? Bacana. Lá na Recomenda, Obrigado. com todos os inscritos. É isso mesmo. De verdade, muito obrigada. Eu vou deixar Obrigado, suas redes Maite. sociais aqui na descrição desse vídeo. Obrigado, viu? Novamente, seja sempre bem-vindo. Você já sabe que é muito bem-vindo nas nossas vidas, faz parte, né, da nossa história. Legal, caralho. Não é isso mesmo? mesmo. Pra caramba mesmo. Né, já até brigamos perto dele. Então pra você ver como A a gente não- intimidade é uma bosta. Né? Não foi uma briga, né?
Intimidade é uma bosta. Foi um olhar diferente, Entendi. né? Coisa do começo, você acha, assim? Ah, começo de namoro é duro, não é? É. Porque todo mundo tem muita coisa que já viveu, tem muita coisa que não foi legal, tem muita. E acho que no começo a gente tem medo de não ser legal, né? Sim, é Então a verdade. gente se protege um pouco às vezes, não é? É isso mesmo. Então às vezes a gente se protege e deixa de viver coisa legal e depois encaixa e vai embora. E não é? eu, como um cara bonito assim também, eu sei que era meio difícil pra Maitê lidar. É assim. complicado, cara. Complicado. Melhor dar tchau, começa a falar bosta. Ó, parabéns aí por vocês estarem felizes, né? Eu falo pra Paty, eu gosto de ver pessoas felizes. É isso que a gente quer ver, não é? Sim. É muito triste quando alguém não tá mais junto. É gostoso quando alguém tá junto e bem, né? Maravilhoso. E encontrando esse caminho de vocês aí, que Obrigado, não. também é uma missão muito importante, porque leva informação, desmistifica muitas coisas, Exato. traz coisa boa pra muita gente, né? Isso que é bacana, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem um papelzinho aqui de ajudar a construir um pouquinho o mundo, né? A gente erra, acerta, mas tenta acertar mais, né? Exatamente. É aí que é a pegada, né? Muito obrigada. Obrigado, gente. Gostou? Pra caralho. Beijão pra é vocês. bom, né? Obrigadão. É nada, vocês são ótimos, Merece, viu? né? A Fabiana é foda, eu falei. Gente, Feliz. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau ali. Tchau, tchau aqui.